Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aí na academia, que está treinando, que está indo levar o seu filho para a escola, que está voltando do trabalho, indo para o trabalho. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que já, além de um coach aí de CrossFit, já virou uma pessoa do nosso meio, um amigo próximo, uma pessoa que está dentro aí do nosso ecossistema. Uma pessoa que, além de um educador físico, ele nem sabe, mas ele é um baita de um educador mental, porque o quanto que ele ajuda a gente com várias questões psicológicas, aí nem ele sabe. Hoje a gente está aqui com o Pedro Galvão. Ele é o marido da Sabrina, o pai da Maria Alice e do Davi. Ele é sócio proprietário e coach do América Centro Fitness, que tem o quê? 1 ano, América? 1 ano e pouquinho, né? 1 ano e 3 meses. Então, além de um professor, né, ele é também um faixa preta de jiu-jitsu, já nadou alguns campeonatos brasileiros aí por vários anos da natação. Então, é um cara que eu duvido aparecer um coach em Vacaria que tem essa experiência aí do Pedro. Que vive tanto que ensina, né? Exatamente. Então, Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite, estar aqui com a gente hoje. Eu quero deixar um alô para o pessoal de Belém do Pará, que com certeza vai estar assistindo a gente aqui lá da terra natal do Pedro. E é isso aí. Vou passar a bola para vocês. É uma alegria para mim poder estar aqui e a gente poder ter essa conversa, né? Fazer esse bate-papo aí e a gente poder estar interagindo e eu poder estar auxiliando aí de alguma forma aí e nas informações, em esclarecer, tirar algumas dúvidas e falar um pouco também aí a respeito desse background todo aí que tu comentou ainda agora, né? O esporte realmente faz parte da minha vida, é uma das maiores alegrias, na verdade, minha, ter vivido e estar vivendo ainda, né, nesse estilo de vida e de alguma forma poder influenciar de uma forma positiva e auxiliar algumas pessoas no caminho aí, na caminhada de cada um. Perfeito. Muito obrigada. Ô Pedro, é uma honra ter você aqui, né? Sabe o quanto te admiro, te conheço aí tem uns 2 anos. Tu é meu mestre do CrossFit, meu mentor de CrossFit aí 1 ano e meio. E nós vamos estar trazendo aí essas vivências. Eu acho que tu tem, além da parte do esporte, né, que o esporte molda caráter e nos torna uma pessoa melhor, e tu vive isso, tem toda essa outra parte que a Bruna falou, de tu nos ensinar sobre vida, sobre filosofia. Então vamos trocar uma ideia bem geral e eu recomendo que você assista até o final, porque você vai estar entendendo como o esporte pode te fazer performar melhor no teu trabalho, na tua vida, na tua autoestima, como ele pode ser um grande combatente de uma depressão, como ele pode te fazer performar melhor no teu dia a dia, no teu trabalho, porque assim, não é só uma estética, né? Um corpo forte, é uma mente forte e é um desempenho melhor, né? Sem contar toda a resiliência que o esporte acaba trazendo para o nosso dia a dia, toda a disciplina. O Pedro, antes de nós começar lá do teu começo, vamos falar um pouquinho de agora, assim. Como a Bruna falou, depois a gente conta essa tua vinda para o Rio Grande do Sul, né? O Pedro é lá do Pará, por isso que a Bruna ainda falou para esse estado. É legal a gente estar rompendo fronteiras aí, a internet já facilita isso. Então, Pedro, vamos falar um pouquinho de hoje, assim, né? Nos tempos atuais. O América está menos de 1 ano e meio aberto aqui na nossa cidade, né? Conta um pouquinho para a galera o que é o América Centro Fitness hoje, qual que é a missão, quem for lá, quando a galera for lá, o que eles vão encontrar lá no América? O América Centro Fitness ele veio com uma proposta totalmente diferente do cenário que existe de atividades físicas e de treinamento e condicionamento físico aqui em Vacaria e na região, né? A gente abriu um centro que tem aproximadamente 700 metros quadrados, assim, com equipamentos da melhor qualidade possível. Então, a infraestrutura é uma infraestrutura fantástica, não tem nada igual aqui em Vacaria e região. Mas, fora isso, a nossa proposta ela vai muito além, né? Vai muito além. Hoje em dia, a gente usa uma planilha americana de treinamento e a gente trabalha com um senso de comunidade, onde as pessoas que estão ali vão com alegria, dificilmente querem ir embora depois que acaba o treino. A gente fica ali ainda bastante tempo, os alunos mesmo, às vezes eu faço parte ali de um bate-papo depois, mas é um ambiente super saudável. É interessante, né, que tu falaste a respeito de uma forma mais global, mais geral ali do aspecto físico, da atividade física, né, em relação ao ser humano, né? E a gente procura trazer isso aí do relacionamento humano e trazer nessa parte, não se ater só na questão estética, né? A gente sabe que, sim, a maioria das pessoas, inclusive, ainda hoje treinam pela questão estética, mas é importante estar ciente de que a saúde, para nós, está em primeiro lugar, para o pessoal do América, né, para a equipe, para a nossa equipe aí. Depois eu vou mandar um abraço aí para a galera do América, para a Sabrina, para
pro Stefano e para Amanda, que são pessoas aí que estão junto comigo tocando o negócio a todo vapor aí, com dedicação e vestindo a camisa mesmo. Mas o objetivo do América é justamente focar na saúde e quem está, cada um com seu objetivo, alcançar esse objetivo, né? Cada um do seu jeito ali. Tem gente que está querendo emagrecer, tem gente que está querendo ficar um pouquinho mais forte, tem gente que está, sim, se tratando de algum distúrbio, às vezes, mental, tem gente treinando lá conosco. E o nosso objetivo é conseguir chegar em todos esses aspectos aí, em todas as pessoas, até quem está chegando lá feliz ficar mais feliz. Entendeu? Então, o que tu acha que faz o América ser tão família assim, né? Por que a galera que vai lá encontra realmente essa comunidade? Esses treinos, a galera muitas vezes não sabe, nós vamos estar contando mais até isso, quem sabe no final. Mas tu acha que esse treino em conjunto lá, que é um treino em grupo, né? Sim. Onde eu que treino CrossFit há 6 anos, faço o mesmo treino que a Bruna, que treina cada um na sua proporcionalidade. Tu acha que é esse treino em grupo que faz essa comunidade ser tão forte, diferente de uma academia que tu chega lá, muitas vezes cumprimenta uma pessoa e faz o teu treino sozinho? Sim. Legal tu estar perguntando isso, Matheus. Eu acredito que sim. Eu acredito que esse senso de comunidade ele é muito desenvolvido ali no dia a dia, na rotina. Às vezes a gente tem treinos em dupla, treinos em trio, né? E isso faz com que as pessoas criem laços, ligações, assim, de estar, às vezes, passando mesmo alguma dificuldade durante o período do treino ali, que acaba criando esses laços aí. Mas eu acho que vai além disso aí. Às vezes, numa própria dica, num auxílio para guardar um material, para montar um material. Isso é uma das coisas assim, que eu acho mais legal do CrossFit. Às vezes as pessoas se queixam logo que chegam, né? Porque tem, diferente do CrossFit, assim, eu vejo assim que tem lá no América, né? Tem essa questão da gente montar e desmontar todo o equipamento na hora que vai treinar. E aí eu vejo isso que isso gera um engajamento maior da própria pessoa e a pessoa se sente parte se sente mais pertencente ao uma responsável por fazer e deixar o negócio como estava. Exatamente. E às vezes são coisinhas pequenas que no dia a dia tu acaba deixando de lado, né? Sim. E não importa pegar e botar no lugar de novo. Exatamente. Isso é interessante, isso é muito legal. Isso mexe com toda uma parte psicológica, né? Não, ela vai além dessa questão. Então ela cria laços por conta disso também, mas traz essa questão da disciplina, da organização, e a pessoa acaba botando isso no dia a dia dela. Ô Pedro, e tu como professor, né, como mentor lá nosso, o quanto tu vê, falando de todo esse background aí, né, que tu tem do esporte, né, vivendo aquilo que tu faz, para liderar um time, como tu lidera lá a gente, né? O que tu vê de importante, assim, que característica que faz a pessoa ganhar essa autoridade, construir essa autoridade? Para mim lá tem uma autoridade, né? Tu pode me xingar lá que eu vou te respeitar, entendeu? E vou ver sempre com bons olhos e estou te perguntando, o que tu acha que constrói uma liderança, o que faz uma pessoa ter credibilidade na sua liderança, como é o que tu consegue demonstrar lá para nós todo dia? Sim, é interessante. Essa é uma pergunta para mim bem boa, assim, porque o que eu vejo assim que auxilia uma pessoa a ter um poder assim positivo dentro de uma liderança com credibilidade, confiança, é justamente ser um bom exemplo, né? A pessoa praticar aquilo que ela costuma pregar, que ela costuma orientar, aconselhar. Então ter a palavra alinhada à prática. Isso é uma das coisas assim mais importantes. Falar e fazer. Falar e fazer. Show. Eu concordo e vejo cada vez mais isso, assim, porque como é que tu vai liderar uma aula se os teus alunos não verem autoridade em você, né? E é uma autoridade conquistada, não Sim. uma autoridade ganha, né? Sim. Então, cada vez mais, quanto mais pessoas a gente conversa, mais a gente bate no exemplo. E mais o exemplo é a coisa mais transformadora, né? E como eu falo, né? Às vezes eu digo... Chamo ele de guripos, ele tem aí 46, 45 anos. 46 anos. Quem dera eu com 30 chegar na metade lá nos 46 e tanto veja, né? Cara, tá representando no que ele é a atividade física dele, né? E por isso que quem sabe seja essa liderança e por isso que eu acho que você cativa as pessoas, conquista, mesmo sendo duro quando tem que ser duro, né? Essa acho que é o jogo de cintura que todo líder tem que ter. E que você faz super bem lá. É engraçado, né? Esse comentário teu aí me trouxe uma lembrança assim, né? Da minha rotina, do meu dia a dia, que eu vejo assim diferente, tu ainda agora perguntaste da academia, né? Esse ambiente, assim, o ambiente do América Centro Fitness, ele tem um pouquinho mais de disciplina. As pessoas chegam atrasado, eu comento a respeito disso, que é interessante não perder a parte do aquecimento, pelo risco da pessoa acabar se machucando. Então, e N outros toques assim que eu acabo dando no decorrer do treino que eu preciso disciplinar, tipo um bate-papo numa hora de uma explicação.
Então, eu preciso pedir para parar ali naquele momento e trazer uma orientação, né? Isso é difícil hoje em dia ter nas academias, assim, por uma questão de justamente não ter toda essa proximidade que a gente acaba criando ali. E aí isso desenvolve também, eu vejo que isso desenvolve essa disciplina que acaba tendo do professor ou do coach de CrossFit, né, como é mais conhecido, acaba trazendo essa credibilidade, esse desenvolvimento, e as pessoas respeitando, porque as pessoas, eu procuro trazer que essa chamada de atenção, no caso, é para o bem, né? Para o bem da turma, para o andamento de toda a aula e para o bem de cada um também, né? Não, e a gente lá, estando aluno, ou a gente aqui conversando com o cliente, ou negociando, assim, às vezes a gente até aprende no esporte a catar mais alguma coisa e a saber ouvir. E tipo assim, pô, uma mijada não é uma... Tu não tá se regredindo, tu não é menos por ouvir alguma coisa. Ouviu, beleza, né? Acostumar o estômago a estar ouvindo coisas que muitas vezes não são tão confortáveis para esse mundo que é zero confortável mesmo, né? Então, assim, quanto menos melindre tu tiver, melhor. E saindo, Pedro, até agora do América, assim, indo, né? Por que o esporte prepara tanto a gente para a vida, tu acredita? Assim, quais que são os valores, esse negócio da disciplina, do aguentar, do desconforto? Por que tu acha que toda pessoa tem que praticar um esporte na sua essência, né? Quando eu falo na sua essência, assim, eu acho que o esporte tem a ver com rotina, com disciplina, não apenas com oba-oba, com esse senso um pouco de grupo versus individualismo, né? Um esporte de verdade, onde tu meça a tua evolução. Por que tu acha e tu recomenda que toda pessoa faça um esporte? Assim, eu vou te dizer assim, para mim, por onde a gente deve começar, né? Para mim, o principal é justamente que quando a gente se inicia, a gente tem um mentor, né? Essa imagem do mentor, hoje em dia, às vezes tem gente que A pessoa aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, se você ser coach, você é um cara foda. Aqui no Brasil, o Brasil estragou mais um termo, né? Sim. Então, esse era um dos assuntos que eu queria trocar contigo também, né? Tipo, a gente precisa ter um mentor, né? Um coach, enfim. Precisa ter um mentor, precisa ter um mestre, né? O que eu vejo, assim, que isso na atividade física, quando a pessoa leva a sério e ela tem um bom profissional, um bom professor, um bom mestre envolvido, ele vai trazer valores que vão além, né? Tu falaste da disciplina. A disciplina é um desses valores, mas tem um tanto de valores que são norteadores, né? Então, às vezes tem essa questão de disciplina, mas tem outros valores morais, da pessoa ser correta. Então, por exemplo, a gente está treinando, a gente tem um número X de repetições que a pessoa tem que fazer. Tá, são 20, por exemplo. Se a pessoa tem que trabalhar para fazer as 20 repetições, né? Não pode roubar. Então, exatamente, isso aí já traz uma honestidade para a pessoa. Por quê? Porque quando chegar lá no campeonato, seja um campeonato de crossfit ou seja um campeonato de natação, a pessoa vai nadar aquela distância, não adianta a pessoa querer... Roubar. Não vai trazer benefícios reais para ela estar agindo por debaixo do pano, né? Então, a disciplina do esporte e da atividade física, ele mostra isso para a pessoa mais cedo ou mais tarde. Então, se a pessoa, às vezes, tem gente que faz, eu tive aluno já que comia repetições, né? Não vou usar esse termo roubar, que é sujeito a alguém se ofender. Mas engolia algumas repetições e, na real, quando chega no momento do vamos ver, a pessoa acaba atravessando uma dificuldade e se arrependendo do que fez, como na vida, né? Sim. Como na vida, quando a pessoa também está sendo desonesta, mais cedo ou mais tarde a pessoa vai responder por aquilo, né? Então, uma das coisas que faz tanto o esporte mudar, tu acha que mudar uma vida é a figura do mentor também? Sim, eu acredito demais nisso, assim, demais. Na minha caminhada, assim, no meio da atividade física e na faculdade também, quando estudei, eu tive pessoas assim super importantes, pessoas que deixaram sempre uma semente de algum valor e de alguma virtude, assim, que hoje em dia eventualmente eu lembro, inclusive, das pessoas. Não, quando eu trago alguma palavra, algum posicionamento que me lembra de onde veio isso aí. Não, e já tem até um negócio, acho que até meio bíblico, né, que tem que honrar os nossos mestres, né? Por mais que lá na frente um dia você até treteie com ele, mas você tem que honrar ele pro resto da vida. E já falei pra ti, né, Pedro, ali quando fazia um ano que a gente treinava junto, eu evoluí com certeza. Eu fiquei lá 3, 4 anos treinando sozinho. Em um ano com você, eu evoluí os que eu demorei em 3 anos ali sozinho, por mais que eu fazia uma planilha boa e tudo. Então, a gente está sempre batendo nessa tecla aqui, né? Para que ir sozinho se com alguém você vai muito mais rápido, muito mais fácil, ganha tempo, ganha dinheiro, né? Então, eu acho que o mentor precisa fazer parte da nossa vida para nos encurtar caminho, né? E a gente aprende isso no esporte e aprende isso em várias outras partes da nossa vida. Uma das coisas assim que eu vejo que é mais importante, né, da gente ter uma pessoa norteando o nosso caminho é justamente que, às vezes,
a pessoa está envolta não só na rotina, mas também envolta em sentimento, em situações de estresse que geram na pessoa, que é gerada tanto nos negócios, né? No América a gente passa isso também, a gente atravessa isso, Sabrina. Vocês sabem disso. Nas modalidades esportivas a mesma coisa, a pessoa está sempre sob pressão, como na rotina, né, do profissional. Como a rotina A profissional. pessoa está sempre sob pressão, tem que responder determinadas situações, tem que dar conta da rotina profissional e da rotina familiar. E às vezes não está vendo, às vezes parece fácil, né? Mas não está vendo justamente porque está nesse. Está muito perto, muito bitolado, e um mentor tem justamente a capacidade de te dar aquele norte melhor. Peraí, dá um passo para trás, muda um pouquinho isso, faz aquilo. E por que eu falo muito de quanto um mentor, no caso você, que bem dizer, tem o Matheus que me ajuda, mas tenho você que está ali, que é o meu coach, do quanto isso muda na cabeça da gente, porque eu nunca vou esquecer do dia que eu estava tentando bater um PR de clean, e eu pegava na barra, eu falava, não consigo, não vou conseguir. E aí o Pedro me chamou lá num cantinho e falou assim, Bruna, para de falar para tua cabeça que tu não consegue, é a tua cabeça que não está conseguindo, vai lá e faz esse negócio. Porque eu até lembro que tu me explicou que o não conseguir é racional, e fazer aquilo ali que a gente está fazendo, de erguer um peso absurdo, é uma coisa meio irracional, que parece meio louco. Se tu não acreditar naquilo ali, tu não vai conseguir de fato. O que aconteceu? Eu fui lá, peguei a barra e fiz o que tinha que fazer. Muito melhor do que no começo, né? Então, a importância de ter alguém ali te auxiliando de verdade. Se eu tivesse sozinha, eu não tinha nem começado a fazer aquilo lá, né? Mas a importância de ter alguém ali te auxiliando, te instruindo, além do físico. O mental, eu acho que também é muito importante nessa questão, né? Sim. Então... Não, e que esse mentor tenha ganhado, tenha essa credibilidade que a gente falou lá no começo, né? Que aí você, como aluno, você como mentorado, vai confiar. E o cara, se o Pedro lá no treino diz que pau é pedra pra mim, eu baixo a cabeça e faço. Entendeu? Porque eu já aprendi que as 2, 3 vezes que eu teimei com ele eu estava errado. Então, opa, ponto, né? E aí tu veja, né, Pedro, por mais que o cara tenha convicção, tenha disciplina, mas o cara aprende a dosar isso com humildade, né? Então, opa, teimei 2, 3 vezes, errei, peraí, agora eu vou, deu, jogo jogado, o cara falou, vamos fazer, né? E essa é a construção que a gente traz para o nosso dia a dia também. Ô Pedro, falando, já que a gente conversou tanto de esporte, né, e tu tá aí com teus 40 e pouco, sendo um exemplo de saúde, de corpo para muita gente, quando que o esporte entrou na tua vida, cara? Que eu acho que nem eu sei esse começo, e faz quantos anos? Rapaz, o esporte entrou na minha vida, eu tinha 6 anos de idade e eu tinha eu tive uma anemia, e meus pais me levaram no médico, o médico orientou que eu começasse a fazer natação. E aí comecei a nadar, e dos meus 6 anos até os 12 anos eu fiz um monte de esporte. Fiz judô, joguei futebol de salão, era goleiro, joguei basquete. E quando cheguei aos 12 anos ali, afunilou, porque era muita coisa para fazer. Tu teve que escolher. Exatamente, já estava chegando em alto nível e aí na natação. Eu tive que largar as outras modalidades e permaneci na natação. Fui fazer o que eu mais gostava, o que eu mais me encantava, assim, o que eu então mais tu começou, devido a uma anemia, tu começou a fazer esporte, começou na natação, fez outros esportes, mas nunca largou a natação? Não larguei a natação. Testou outros, mas daí se encontrou na natação. Sim. É interessante, né? Agora tu perguntaste a respeito do que ficava, né, de positiva atividade física, né? Eu queria ter falado ainda agora e vou falar agora a respeito da rotina, né? É interessante, hoje em dia eu vejo assim, existe um romantismo e uma tendência da sociedade de buscar prazer o tempo todo e se divertir o tempo todo e quebrar a rotina o tempo todo, mas uma das coisas que mais traz valor para nós e se a gente souber ter o encantamento correto é a rotina. E tem uma frase que a rotina é a coisa mais libertadora que existe, né? Sim. Legal, Pedro. E dá uma dica, assim, a pergunta de milhão, né? O que tu acha que a pessoa, para ela virar uma pessoa saudável, ela tem que gostar do esporte, ela tem que achar um esporte, né? Existe algum segredo para achar o esporte que gosta? É tentativa-erro? O que tu vê aí? Mateus, Passar aquela turbulência do começo, dá essa exatamente. dica aí pra galera, pra essa galera começar a fazer esporte e não parar. Eu vou te falar assim como é que eu vejo, né? Por exemplo, eu vejo muitos pais, às vezes, que colocam o filho faz 1 mês de natação e diz que não gostou. Eu não acredito nisso, entendeu? Eu acredito que uma criança, para ela chegar numa conclusão, ela precisa fazer pelo menos 2 anos de alguma atividade física. 2 anos. Então, é óbvio que tem algumas variáveis, assim, né? Então, por exemplo, o que fica mais próximo da casa do pai, os valores que o pai pode pagar. Tem algumas variáveis que vão facilitar, né, a modalidade que vai surgir na vida de uma pessoa. Mas o que eu acredito mesmo é justamente isso, que a pessoa
Comece a fazer algo aí por no mínimo 6 fazer algo, meses. no mínimo 6 meses, no mínimo mesmo. Isso para um adulto. O adulto tem tem Mais discernimento. mais discernimento, mais clareza para chegar numa conclusão. Mas Uma criança não. um jovem, ele tem que treinar com disciplina. Então, uma pessoa... e gostar do que faz, Pedro, é essencial, mas exige, então, essa turbulência aí dos 6 meses Com iniciais. certeza absoluta. Eu acho que isso é em tudo na vida. Isso é em tudo Sim, na vida. até tu pegar o jeito das coisas. Sim. E voltando para a natação, então, Pedro, tu chegou a competir brasileiro de natação. Conta aí essa tua alta performance no esporte e a nível nacional para a galera. Em 97, eu comecei a competir em 89 campeonatos brasileiros. E em 97 eu fui vice-campeão brasileiro. Eu já tinha pego alguns pódios. Vice-campeão brasileiro. Vice-campeão brasileiro num De natação. de natação que teve em Fortaleza. E aí fui convidado pelo Fluminense para ir nadar lá no Fluminense. Em 98 fui nadar. Então tu saiu lá do norte e veio para o Rio de Janeiro. Morar no Rio de Janeiro. Com quantos anos? Em 98 eu estava com 19 anos. Ia inteirar 20 anos. Era nadador já bem o bom desde os 12 e com 19 tu veio nadar aqui. Sim. Aí, nesse ano também, eu nadei, fiquei em terceiro lugar no Troféu Brasil pelo revezamento do Fluminense. Foi também uma das melhores colocações assim, que eu tive. E aí, depois, no outro ano, eu fui para São Paulo. Fui nadar por um clube lá, que era uma equipe da prefeitura de Santo André. E foi onde eu nadei meus 2 últimos anos. E fui vice-campeão paulista. Lá eles focavam mais nos campeonatos regionais, essas cidades do interior, né? Tu era pago para nadar, eles te levavam para lá, era profissional. Tinha salário, tinha alimentação e tinha faculdade, que foi onde eu comecei a estudar, lá em Santo André. Tinha faculdade paga também. Era um estilo de vida bem bom, assim, na verdade. Era bem E o que esse esporte de alta performance assim muda teu comportamento? O que tu mais aprendeu assim com essa alta performance aí no esporte, Pedro? Talvez seja até um pouco assim óbvio, sabe, assim, nesse sentido, essa pergunta, no sentido de ser a disciplina mesmo, sabe? Hoje em dia eu vejo assim que acordar cedo, trabalhar e cumprir com seus deveres, suas tarefas, e profissional, no ambiente familiar, né? Também eu vejo que o que mais me trouxe foi justamente essa dureza mental também, assim, para fazer o que eu preciso fazer, sabe? É interessante até esse termo, né, dureza mental. Eu gosto desse termo, assim. Eu acho que é um termo que deveria ser mais utilizado. A pessoa ter uma busca e persistir, fazer aquilo ali do que ela se propôs a fazer. E como é que tu vê esse teu conseguir conquistar, né, o que está em busca. E o que tu vê nesse amadurecimento mental, assim, desde quando tu começou a competir, né? Porque uma coisa é tu treinar, outra coisa é tu entrar numa prova. Sim. Né? Como é que tu viu a tua evolução mental lá desde o começo, assim? Olha, eu vou te falar, quando eu era criança, talvez eu tenha sido uma criança insegura. Há pouco eu tive conversando com o Davi, com meu filho, né, a respeito disso. O Davi está com 15 anos e tive conversando com ele que eu acho que até os meus 12 anos ali, talvez eu fosse uma criança segura. E que eu pude perceber assim que o esporte realmente me trouxe uma segurança. Na época que eu lutava judô, quando eu comecei a lutar, eu apanhava um monte, mas apanhava mesmo. Eu falei, cara, não vou ficar apanhando. Vou treinar. E comecei a treinar duro e pouquíssimo tempo depois eu estava ganhando os campeonatos e não tinha, na minha equipe, não tinha ninguém que me ganhasse também. Tu acha que o esporte é autoconfiança? Sim, total. Deixa eu contar pra ti, então. Eu fui deixar de ser sedentário com 22 anos de idade, né? Tenho 31 agora. E jogava bola quando era criança, coisa, mas parei. E eu comecei, então, a deixar de ser sedentário com 22 anos. Eu comecei a treinar CrossFit em 2016, 2017, ali eu não me lembro quantos anos eu tinha. E em 2018, daí 2 anos depois, ali eu fui numa competição de amador aqui no CrossFit. Já não era nem skate, eu fui de amador aqui no Rio Grande do Sul. E eu fiquei em segundo lugar, era um campeonato legal aqui no Rio Grande do Sul. E eu fiquei em segundo lugar. E eu trabalhava de CLT, fazia aí 7, 8 anos. Eu digo, cara, faz 2 anos que eu faço essa merda aqui, me dedico como poucas coisas que eu faço na vida. Depende só de mim. Testei minha dedicação, vim aqui em 2 anos, consegui uma coisa legal. Tipo, cara, eu sou capaz de fazer um negócio que depende só de mim. E tu veja, o que aconteceu ali 6 meses depois, larguei do emprego para empreender. E assim, o esporte que me deu essa confiança, não, peraí, tava lá dentro da empresa, escutava algumas coisas, às vezes duvidava de mim mesmo por essas coisas.
E o esporte me fez ver que, tipo, não, peraí, se depender só do meu esforço, do meu empenho, eu faço esse trem andar, né? E veio do esporte. Então, o esporte me trouxe essa autoconfiança. E essa autoconfiança que a gente conversa do quanto o esporte pode mudar até psicologicamente uma pessoa, né, Pedro? Que não é só a saúde, é sair de uma depressão. Legal tu estar contando isso, que tu criou uma autoconfiança que tu não tinha na infância, e eu ali com 25, 26 anos de idade, também vi que, tipo, cara, se depende de mim, dá para fazer. Né? E foi o esporte que me fez entender isso. Tu falaste, né, a respeito desses distúrbios mentais, assim, que uma das coisas assim que eu vejo hoje em dia é que o benefício psicológico da atividade física, ele chega a ser superior ao benefício benefício físico, né? As pessoas normalmente focam totalmente na parte física, né? Como eu falei ainda agora, da saúde, da estética, focam totalmente nisso, às vezes só conseguem enxergar esse lado. Mas eu, hoje em dia, com o tempo que eu tenho trabalhando no meio, né, eu trabalhei com outros perfis também, trabalhei com a terceira idade e estou trabalhando com o CrossFit desde 2016, eu vejo essa virada de chave, sabe? Eu vejo as pessoas crescendo, conquistando, mudando, se transformando e se tornando melhores, né, de uma forma mais Não, isso bate na global, autoestima, né? Que então bateu na minha autoestima, na minha autoconfiança. E assim, vamos falar do CrossFit ou que seja, já brinquei de jogar tênis aí também, né? Que esportes que exigem competição. Tu vai vendo que cada degrauzinho que tu vai subindo a mais, tu vai ganhando uma autoconfiança a mais também. Então, tipo assim, nunca falei em público. Porra, mas eu nunca fazia tal coisa e lá eu fiz. Então, vou começar a falar em público que eu sei que eu tenho, que com constância eu chego lá, né? Legal demais esse ponto aí. E ainda voltando, Pedro, lá na tua história e na tua jornada, tu ficou quantos anos sendo nadador profissional, então? De 89 até 2002, até 2001. Nossa, 12, 13 anos. Competindo no Campeonato 12 Brasileiro, anos. isso aí. Legal, é uma puta trajetória, né? E daí quando é que tu saiu da competição e começou a dar aula, Pedro? Em 2002 eu decidi já, estava na faculdade, né, e decidi começar a trabalhar mesmo. Eu treinava muito, nadava muito, então não tinha muito tempo para trabalhar enquanto estava nadando, né? E eu recebia para aquilo. Então, quando eu vi que estava chegando no limite ali, não só da faixa etária, mas mesmo do meu querer mesmo, né? Eu precisava do envolvimento profissional, queria aprender mais, queria adquirir mais conhecimento e know-how no meio da atividade física. Eu estava num lugar bom, graças a Deus, para isso. Quando eu estava lá em São Paulo, né, eu fui trabalhar numa academia que era muito boa, lá em Santo André, e rápido assim eu tive um crescimento dentro da academia lá que eu estava, e trabalhei lá na academia. Na época eu trabalhei com musculação, personal, dei aula de spinning também, e dei aula de natação também. Logo rápido assim eu me tornei gerente da parte aquática lá, por conta do histórico, da natação. por conta da bagagem que eu tinha já. Tu fez triatlo também, né? Fiz triatlo. De 2009 a 2016 eu competi no triatlo. Então tu foi nadador profissional e pedala, corre e nada também. E o jiu-jitsu eu comecei a treinar em 2002 também. Quando eu 2002. Nadar, eu comecei a treinar jiu-jitsu e peguei a faixa preta em 2014. O jiu-jitsu assim foi quase que uma livre e espontânea pressão, né? Para quem não sabe, aí meu irmão é faixa preta, até mandar um abraço para ele, Daniel. Esse aí, se estiver vendo o podcast, Bruno, nós estamos rompendo o país. Daniel. Assiste esse negócio aí. Vai assistir com certeza. Manda pros amigos. Mora em Houston, mora no Texas. Aí é um grande faixa preta, aí, um dos melhores lutadores aí que eu vi. E um dos melhores professores também, foi meu mestre também. Fala um negócio fala aí do jiu-jitsu para nós, que eu sei que é um esporte de bastante valor aí também. Conta algum valor forte do jiu-jitsu aí que tu vê. Eu fico muito feliz assim que agora o jiu-jitsu ele chegou num nível assim mais profissional e de mais qualidade técnica e moral, assim, sabe? Eu lembro assim quando eu era mais novo, que o Daniel começou a treinar, existia muita rixa, muita coisa boba assim, né? E hoje em dia eu vejo já tudo sendo mais tratado com mais profissionalismo. As pessoas que estão assim no ramo há muito tempo, como o meu irmão, e outros profissionais grandes assim que estão em evidência, são hoje em dia pessoas que são influenciadores digitais, como o Fábio Gurgel, que é um dos maiores coaches de jiu-jitsu, né, no mundo. Tem ele que gera a Aliança, que é uma das maiores equipes de jiu-jitsu também. E eu fico feliz com isso, porque eu vejo que o jiu-jitsu também é uma grande escola, entendeu? Como pode ser o crossfit, como pode ser a natação. É uma grande escola de moral, de disciplina e de orientação. Tu chama o mestre de mestre. Exatamente, mesmo, né? Um ambiente que pode ser muito saudável, dependendo da pessoa que está à frente. Como a gente falou ali a respeito do mentor e do mestre,
É essa figura aí que dá direção ali no tatame também. Então, começou lá a nadar com 6 anos, testou outros esportes, com 12 virou atleta profissional, foi até seus lá 20 e 24 poucos, começou a dar aula, então, e fez educação física, começou jiu-jitsu. É puro esporte a vida toda, né? Sim. Isso aí foi mandando teu caráter, Pedro. Com toda essa vivência aí, nós já falamos um pouquinho, mas agora vamos dar uma ênfase bem forte nisso. Qual que é a importância da saúde na qualidade de vida de uma pessoa? A saúde, na verdade, ela, hoje em dia, né, ela engloba tudo, né? Ela engloba essa parte física, a parte mental e a parte de relações, né? Eu tive até conversando com uma amiga minha. Relação também, né? Exatamente. As relações, a saúde ela é definida pelos relacionamentos. A saúde ela é definida, hoje em dia isso é inclusive uma da Organização Mundial de Saúde, é a definição mais atual, que o que define a saúde integral do ser humano são as relações dele. Corpo, mente e relação. Exatamente. Então é legal a gente estar falando disso, porque é exatamente o que eu venho trabalhando, né, ali no América, de uma forma bem genuína, assim, porque eu tenho uma alegria, vocês dois, graças a Deus, sabem disso, vivenciam isso comigo, mas eu tenho uma alegria muito grande de estar junto, né? E o que define mesmo hoje em dia a saúde é justamente a pessoa procurar, né, ter bons hábitos. Eu acho que tem algumas coisas que são básicas, né, assim, alimentação, a pessoa ter uma rotina, como a gente falou ainda agora, do que consiste essa rotina? Acordar cedo, Ter horário. ter pessoas positivas convivendo com ela ali durante o horário dela de rotina, seja um companheiro, uma companheira, seja os familiares, pai, mãe, filhos, ter os horários certos de almoço e de se alimentar de comidas saudáveis também. Óbvio que a gente não precisa ser radical, né? Pedro, deixa eu te perguntar, já que a gente está falando isso da rotina, né, do ser humano, a importância desse esporte assim para a vida de uma criança, né? Já que a gente até está aí lançando uma turma Kids agora no América, né? Kids. Eu vim da natação desde criança e eu tenho noção assim de como o esporte mudou a minha vida desde quando eu era criança, porque eu seria outra pessoa, de como isso me trouxe disciplina, né? Só de eu chegar em casa e eu ter que pendurar o meu maiô molhado na natação, ter essa rotina de arrumar minha mochila, tudo isso vai criando uma consciência e com certeza uma disciplina. Então a importância de uma criança desde pequenininho estar dentro do esporte, por que a gente está trazendo isso agora para o América? Eu vejo que, atualmente, Bruna, isso sempre foi importante, né? Mas, atualmente, é mais importante ainda. Antigamente, as pessoas tinham liberdade de brincar na rua, os lugares eram mais seguros, então tinha brincadeiras que envolviam mais a parte física e a própria coordenação, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, ou a pessoa tem esse estímulo, que às vezes é um estímulo muito limitado na escola, né? Ou então a pessoa vai crescer e chega na vida adulta totalmente... Vai estragar todo o dom que Deus deu para ela, né? Porque criança nasce perfeita, né? Exatamente. E é legal o Matheus estar falando isso, né? Porque é bem isso mesmo. O ser humano, se ele não aproveita bem a capacidade dele, ele está desperdiçando um dom de Deus, né? E a criança se pendura, ela faz o que um adulto não faz hoje em dia, só que se ela não fizer isso, não treinar, ela vai perder. Exatamente. Olha, antigamente, né, como eu falei isso, que antigamente era um pouco mais fácil. A criança, a molecada, vinha em cima de árvore. Sai na rua, dá uma volta em Vacaria, vê se tem uma criança em cima de árvore. Tu vê o esporte como um negócio essencial para as crianças, Pedro? Totalmente, totalmente. E tu, como pai e como professor de educação física, que conselho que tu dá para os pais? Aí agora vamos falar com os pais. Como gerenciar, botar a criança lá no negócio, fazer ela passar pelaquela turbulência até que ela pegue gosto e até mesmo acertar a mão da onde pôr essa criança? Sim. O que um pai deveria estar olhando, cuidando e falando dentro de casa? Lá em casa, eu vou falar primeiro de mim, né? Como foi e é meu comportamento com os meus filhos, né? Eles sempre tiveram claro que alguma atividade física eles tinham que fazer. Obrigação. Fazer um esporte. Sim, era um dos deveres dele, era ter uma atividade física na rotina deles para justamente gerar todos esses benefícios que é sabido, que a gente comentou ainda agora. Então, experimentaram, mas tinha que permanecer em algum. Não tinha essa história não gostei desse. No mínimo, eles fizeram o que tu falou ali, inclusive dos 6 meses, né? No mínimo 6 meses e permaneceram. Mas eu vejo assim que a criança ela vai gostar da brincadeira, ela vai gostar da atividade física. O que é importante? Né? Um bom profissional envolvido, um ambiente seguro, um espaço grande, que a gente tem no América, graças a Deus, um ambiente que traga uma ludicidade, que é justamente as cores, que seja um ambiente alegre, que tenha brincadeiras e que traga esse estímulo de coordenação motora.
e de gasto de energia. As crianças hoje em dia, a gente vê, estão precisando gastar energia, né? Até no nosso post lá foi super legal, com a Maria Alice, que é a minha filha, tem 11 anos, foi feito ali a brincadeira de dar um celular, e hoje em dia as crianças estão muito ligadas nas telas, né? Então isso é mais um fator limitante, assim, que hoje em dia está se tornando uma epidemia, né? É uma questão bem séria, né? A questão das telas ali em relação às crianças e jovens. Então isso aí é mais um fator que reforça a importância das crianças estarem se envolvendo com esportes ou com atividade física. Tu sugere que os pais tenham isso como regra e que façam o filho entrar no esporte e continuar? Sim, totalmente. Eu sou a favor disso. Sim. Eu não sou pai, mas também sou um disseminador disso pela mudança que eu vi na minha vida, né? Sim. Legal. E Pedro, vamos falar de depressão, cara, né? A gente já conversou sobre isso. Tu acredita também a atividade física como uma arma para a depressão? Sim, a atividade física já tem um tanto de pesquisas aí, a gente podia estar falando disso, né, das questões mais fisiológicas e hormonais, porque isso aí é super relatado, né? Há pouco tempo eu vi um vídeo de um neurocientista falando a respeito disso, que a atividade física libera os hormônios que mais combatem a depressão, né? Então é como se fosse se ele pudesse passar um remédio, é como se fosse o remédio perfeito, sim, a atividade física para combater a depressão pela quantidade de hormônios positivos, bons, porque que equilibram o organismo. A reação que o teu corpo tem com uma atividade física gera hormônios que vão bater lá no teu mental. Nada mais é do que uma reação química no cérebro, né? E você ter uma reação química que combate ela é o esporte, né? Sim. Então... Normalmente o quadro depressivo gera uma carência, né, desses hormônios, que são a dopamina, agora Sim, mas a depressão elimina esses hormônios e através do esporte você consegue buscar eles de novo. Exatamente, é reequilibrar o organismo, né? E o que tu diria para aquela pessoa que está indo, daqui a pouco está indo no psicólogo ou não está indo, né? Mas está às vezes focando só na cabeça e às vezes até está se afundando mais, quem sabe? Né? O que tu diria para essa pessoa ir fazer um esporte? Para ela sair dessa que não é nem uma zona turbulenta, já é quase um buraco assim. Sim. Eu vejo assim, que tem todo o contexto social, né? É difícil, por exemplo, de eu estar falando, não sou profissional dessa área, né, mais específica, mas o que eu vejo, assim, que a questão social, eu sei que tem momentos gravíssimos, assim, que a pessoa não está querendo ver ninguém, né? Mas eu vejo que um dos fatores que mais auxilia é justamente o contato, sair de casa, ver a luz do sol e olhar no olho de outras pessoas e ser bem recebido, ser bem tratado, ver que a pessoa importa, entendeu? Frequentar um ambiente que ela se sinta... Eu acho que eu acho que ela se permitir experimentar as reações que o esporte pode dar para ela, né? Tipo, eu sou viciado nesse negócio, assim, às vezes eu saio morto às 6 da tarde do trabalho, chego lá no América, as pessoas me dizem, nossa, mas que cara de cansado. E eu saio renovado de lá. Né? É melhor do que chegou, né? Muito melhor do que chegou. Essa é a nossa proposta da atividade física, e eu tenho certeza, essa é a proposta do América, mas de todo bom profissional envolvido com atividade física é essa, que a pessoa saia sempre melhor do que chegou no nosso ambiente de treinamento. E ainda falando em depressão, assim, Pedro, tem algum caso que tu lembra, sem citar nomes ou citando, enfim, que tu viu que a pessoa saiu de um estado para outro, muito como meio esporte? Pode falar até de casos de emagrecimento, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas só emagrecer, né? Primeiro que não é só emagrecer. Mas às vezes até a autoconfiança que tu tem de estar mais magro, de estar melhor, de estar podendo se ver. Eu já vivi isso, já vivencio assim desde que eu comecei a trabalhar com atividade física, né? Mas atualmente mesmo a gente vivencia. A gente fez alguns posts ali a respeito de transformações, né? Uns posts de depoimentos de pessoas tanto que estavam acima do peso, que estavam obesas, né? E estavam insatisfeitas, tá? Estou falando assim porque é normal hoje em dia romantizarem esse tipo de situação. E a obesidade, hoje em dia, é tratada como doença. A gente falou da Organização Mundial de Saúde ainda agora, é tratada como doença. Então, não dá para tratar como se fosse uma coisa normal e ok. Para mim, não é normal. Entendeu? A pessoa não vai ter a qualidade de vida que ela merece. Tá? A gente falou ainda agora também do dom que Deus dá para nós. Então, a pessoa tem que valorizar o corpo dela dessa forma. Entendeu? Saber que ela pode ter uma qualidade de vida, que ela pode ser feliz, que ela pode estar bonita. Entendeu? Às vezes, também as pessoas falam a respeito disso. Que não importa. Para mim importa, porque eu vivo isso, que o bem-estar, a autoestima, ela está relacionada, a pessoa está legal
pessoa está bem Tá consigo podendo mesma. se ver, tá podendo se olhar numa foto, tá podendo se vestir com uma roupa e se sentir à vontade, né, Pedro? Sim. Cara, eu me mudou demais, assim, eu era sedentário, estava acima do peso, não era uma coisa extrema, mas era. E, nossa, mudou minha confiança, mudou minha rotina, mudou meu senso competitivo, Sim. me tornou competitivo e foi isso me desenvolvendo cada vez mais. Então, assim, eu não consigo nem mensurar, veio forte na minha personalidade e me deixar de ter essa casca, de querer fazer mais. As pessoas também romantizam e criticam a competitividade, né? Sim. Mas isso aqui tudo só existe porque um competiu com o outro, né? Então, essa romantização de coisas feias, essa perda de valores, eu acho que o esporte traz tudo isso aí de volta. É que sim, você tem que ser competitivo, sim, você tem que viver em ambiente, sim, você tem que cuidar do seu corpo, porque é corpo forte, mente forte, uma coisa vai puxando a outra. O que eu acho legal, tu está falando assim do competitivismo, né? Da pessoa ser competitiva, né? Só que o ambiente se torna tão bom que ele não é só isso. Ele tem um cooperativismo, né? Muito. É que a gente acabou de falar ainda agora, que um auxilia o outro, um dá dicas para o outro, um monta a barra junto, desmonta a barra junto, o equipamento, guarda o material junto, entendeu? Alonga junto. Então eu vejo o seguinte, que ao final das contas, a pessoa tem que saber ser cooperativa e tem que saber ser competitiva. Então, o que Até porque a competitividade te ensina a perder, eu acho. Sim. Por mais que tu fica puto da cara, tu Sim, tem a humildade para frustração, reconhecer. A vida ela tem muito mais frustração do que vitórias. Outro dia desse eu vi um vídeo daquele jogador de tênis, um suíço, esqueci agora. Federer. O Federer. Falando a respeito disso, que ele errou muito mais golpes do que acertou. E o cara é o maior tenista da história, entendeu? Então a pessoa vai ter muito mais frustração Eu acho que vitória, no né? tênis é 51, 52% de acerto, 40 e tantos por cento de erro. Isso aí que você está falando. É isso aí. Foi um depoimento bem legal dele, falando a respeito disso. E é justamente isso, da pessoa aprender a lidar com frustração, né? Isso é uma necessidade básica, uma necessidade básica. A gente estava falando que o esporte, na infância, traz para a pessoa, porque tem 100 crianças competindo, uma vai ser campeã, entendeu? Uma vai ser campeã. Entendi. Então esse recado para os pais aí, esporte é regra dentro de casa. É verdade. E Pedro, acho que vamos bater mais esse negócio da depressão aí, né, que é o mal do universo. Isso que tu falou O mal do século, né? O mal do século, não é do universo, o mal do século. A autoestima que o esporte vai te trazendo, né, Bruno? Não sei se tu quer comentar alguma coisa disso, mas as pessoas têm que esquecer que o físico é a consequência de todo o resto que o esporte traz, né? Eu gosto muito de estudar os empreendedores do sucesso, né, que são as referências na área que eu trabalho. E, cara, 99% deles são. O cara é Iron Man e vamos falar do CEO da Arezzo. Né? O cara administra uma empresa bilionária, o cara é bilionário, tem lá 2, 3 mil funcionários, e o cara faz Iron Man hoje com 40 e poucos anos de idade. Né? Então, tu aprende até a encaixar a tua rotina. O esporte é logística, é organização, é fazer mesmo sem querer fazer. E às vezes o cara quer estar aqui, quer montar um curso, quer falar com o cliente, tu não quer fazer aquilo, mas tu precisa fazer e tu vai lá e faz. Né? Isso vem do esporte. O que eu vejo assim, né, em relação a isso que tu falou? A gente admira essas pessoas. Sabe, Matheus? A pessoa que por exemplo, tu é um cara que está aí, dedicado à questão profissional, auxiliando um tanto de gente, me auxiliando, e é um cara que adora fazer atividade física, está no shape, está em forma, entendeu? As pessoas admiram isso, tá entendendo? Eu estou com meus 46 anos... Eu te admiro demais nisso aí. E assim, no mínimo, eu tenho admiração do meu filho, da minha filha, entendeu? Da minha esposa, pela minha rotina... E tu citou, né, o CEO da Arezzo. E assim como tem outros, tem um monte de exemplo aí que a gente pode ver. Eu duvido ter gente mais admirada do que essas pessoas que conseguem conciliar um lado profissional de sucesso e uma pessoa que faz atividade física e mostra que isso é positivo. E eu vejo, né, Pedro, as pessoas dizem assim, mas o treino, fazer um esporte não é uma coisa tão séria na minha vida. Ok, eu acho que deveria se tornar ser. E outra, eu sou muito daquilo que, tipo, às vezes aquilo que tu é nas pequenas coisas, tu vai ser nas grandes. Né? Então, tipo assim, se eu não vou lá treinar hoje de tardezinho porque tá chovendo e tá com frio, porque eu fiquei com preguiça, eu vou ser o arregão amanhã que vou correr do meu compromisso no trabalho. Sim. Entendeu? E isso veio moldando muito
muito assim meu caráter, eu acho que de uma forma fanática, como tu falou, né? Como tu falou que eu faço bastante assim, mas tipo, fui criando um fanatismo por esse negócio. E aprendendo que, cara, é isso que me faz bem, eu não quero perder esse senso de ser auto-rígido comigo. Até agora eu aguento, entendeu? Eu quero aguentar muito mais. E vem dessa construção, porque o que eu sou lá, eu vou ser fora de lá. Né? Eu sei que tem pessoas que às vezes não se dedicam tanto como eu e não precisam se dedicar, e às vezes são pessoas que deram certo profissionalmente. Mas às vezes elas estão sendo a exceção delas. Sim. Né? Porque o cara não cuidar, menosprezar uma rotina, será que ele consegue levar a sério a rotina dele no trabalho? Matheus, é legal tu estar falando isso, porque eu vou te dizer assim, a minha visão a respeito disso. Né? Como é que eu vejo? Eu vejo que a vida adulta ela é equilíbrio. Então, uma pessoa pode ser bem sucedida profissionalmente, mas só que se a pessoa não foca em tudo isso que a gente vem falando agora, que é saúde, uma família, uma atividade física, a pessoa não vai ter equilíbrio. A pessoa pode estar com a conta dela cheia de dinheiro. Eu duvido que seja feliz, entendeu? Então, para mim, assim, a chave, o grande mesmo foco de tudo isso aí é justamente que a pessoa consiga equilibrar, consiga ter essa prosperidade, que é a real prosperidade. A real prosperidade. A real prosperidade é o equilíbrio de tudo isso aí. É poder manter no nível alto tudo isso, entendeu? Nível alto para ela, não para os outros. Preencher as lacunas dela, né? Na família, na vida profissional e na vida pessoal. Exatamente. Que envolve a saúde também. Que vai para onde eu falei das pessoas serem admiradas, tá entendendo? A gente pode admirar um cara que é rico, que não faz nada, né, em relacionado à atividade física, a gente pode admirar o cara pela parte material. Mas às pelo vezes, resto. Por exemplo, eu vou te dar meu exemplo da minha vida, né, da minha vivência. Quando eu olho para o lado, às vezes eu olho para o lado, eu vejo que tem um monte de amigo que tem dinheiro. Aí eu olho para o resto, não está legal. Não está legal. Tá entendendo? Eu não estou dizendo que a minha vida é perfeita. Não, e esse cara que já tem dinheiro, peleja, né? Ele poderia ter até mais, né? Se ele tivesse com o esporte. Eu acho que dá até para dizer que o esporte acaba sendo um potencializador do que tu já é. Né? Além de transformar a tua cabeça, ele potencializa para muito mais. Ele te leva a outros lugares que tu não alcançaria sem ele, né? Porque faz a pessoa ver outros lados que às vezes a pessoa não consegue enxergar. Exatamente. Isso é uma das coisas mais legais assim da atividade física, justamente esse estímulo. A atividade física ela faz parte de um aprendizado também, né? Então, quando a pessoa recebe esse estímulo físico, desenvolve a parte cognitiva, que é a parte de raciocínio, a parte de inteligência, faz a gente ver coisas que normalmente a pessoa não está vendo. Não, e que nem, às vezes lá na América a galera fica apavorada com algumas coisas que a gente acaba fazendo, né? E tipo, tu acaba tornando, se eu olhar para trás, parecia ser impossível fazer certas coisas que eu faço hoje, né? Sim. Então, e tu acaba levando isso pro dia a dia, né? Porque tu chega lá, tu ergue 100 quilos, não tem nada que tu não possa fazer aqui no escritório amanhã, entende? Então tu começa a blindar a tua cabeça, não tem nada que eu não possa fazer, não tem nada que eu não possa resolver daqui para frente. Eu estou fazendo aquela loucura lá que eu estou fazendo todo dia treinando, na minha vida não há nada mais que eu não possa resolver, né? E o legal é que ninguém chega lá e no outro dia está carregando os 100 quilos. Perfeito. A pessoa tem que construir esse caminho, né, Bruna? E aí vem mais um valor, que eu acho que é a paciência, né? Exatamente. Saber o tempo das coisas e crescer gradualmente. A pessoa começa ali com 10 quilos, daqui a uma semana, um mês, vai estar com 20, daqui a uma semana, um mês, vai estar com 30, até chegar nesses 100 quilos que tu falou. Perfeito. Então, é a construção desse caminho que mostra para nós, fica bem evidente, né? E como isso vira hábito, né? Que nem... Acho que lá no começo, eu me lembro uma vez que eu aprendi com outro mestre meu de vida, que é o Fábio, que faz aniversário no mesmo dia que tu. 18 de dezembro. Agora já começa a comprar os presentes. Eu era novo ainda, trabalhei com ele quando eu tinha uns 17, 18, e digo, Fábio, o que eu faço para sair da cama e vir trabalhar e não reclamar quando estiver chovendo? Ele disse, cara, até me mostrou uma mensagem lá que era o acordar, né? Que o dia podia estar cinzento, mas podia deixar ele colorido. E ele disse, então faz isso, né? E eu tava assim, com a cabeça assim, ó, bom, se o cara disser que pau é pedra, eu vou acreditar. Devia ter uns 18. E realmente, eu acordava, estava chovendo, eu abria a boca, né? Puta merda, vontade de ficar na cama. Mas daí digo, não posso falar, né? O dia tem a cor que eu quero que tenha. E passei por essa turbulência ali de quase reclamar por uns 3, 4 meses e depois virou um hábito, né? Sim. E o esporte constrói isso da melhor maneira. Tipo, para mim, não me passa na cabeça não ir treinar. Sim. Entendeu? Não me passa na cabeça não estar lá fazendo o meu máximo. Então, as pessoas precisam acreditar que elas vão sair dessa turbulência inicial e que isso vai virar um hábito, né? Acho que até, talvez, mais uma resposta, assim, que é a grande chave, até se tu tiver essa resposta, porque eu
comecei no esporte extremamente depressiva, abaixo do peso, com todas as crises que tu puder imaginar, e isso mudou a minha vida. Mas, assim, se eu não tivesse o Matheus para me puxar para estar lá dentro, talvez eu estaria na mesma até hoje. Então, assim, a gente também precisa analisar o lado de quem está nesse lugar e ver que, às vezes, a pessoa, sinceramente, ela não tem força para nada, para ir ali na esquina comprar o pão para comer amanhã. Se tiver que morrer de fome, vai morrer. O que tu falaria, assim, para quem está nesse estágio, tipo, para que dê esse passo, para que comece, sabe, para que tente virar a chave, para que tente mudar? É legal a gente estar conversando a respeito disso, porque desde o começo assim, a gente tem falado a respeito do relacionamento humano. Né? O Matheus, quando me apresentou, falou de mim, falou da Sabrina, falou do Davi, da Maria Alice, e nós mesmos, existe um relacionamento humano entre nós, e eu procuro construir isso entre mim e os meus alunos. Né? E a chave disso, Bruna, é justamente o relacionamento humano. Um amigo, Sim, um perfeito. marido, uma esposa, uma mãe, um irmão, entendeu? Então, quando a pessoa está nesse quadro, ela precisa dessa ajuda, da rede ali de amigo ou de familiar, para tirar a pessoa de casa, assim, mas, óbvio, né, em busca de coisas positivas, em busca de auxílio, nesse sentido. Eu tenho lá no América vários casos disso. Tu é mais uma dessas pessoas beneficiadas e, graças a Deus, espero que venha continue a receber todos esses benefícios aí. Mas eu tenho alguns outros alunos assim. Mas sabe, Pedro, que eu vou até usar aqui, eu não sou desse setor, dessa parte, e acho que eu posso usar, tentar dar um recado assim para quem está numa situação ruim. Eu jamais vou menosprezar o teu problema e tenho um respeito gigante por ele, né? Mas assim, não vai ficar pior do que tá se você dar o passo de ir lá experimentar um dia fazer um esporte, entendeu? Muito legal isso que Independentemente do teu problema que tu tá, e com todo respeito a ele, assim, eu ouço falar isso. Se tu tá numa merda e se tu for tentar fazer um esporte, não vai ficar pior. Tem 1000% de chance de ficar um pouco melhor e 0% de chance de piorar. Então, assim, tu já tá ruim, o não tu já tem, a merda tu já tem, então, assim, para de fazer o que tu tá fazendo e busca força, sei lá da onde, né? Pede para Deus, mas dá esse passo, busca um amigo que já tá fazendo algum negócio. Eu acho que aqui Esquece o que vão pensar de ti e vai. Para as pessoas que a gente tem lá dentro, e não só dentro do América, mas dentro de qualquer esporte, que olhem para essas pessoas que estão nesse próximas, caso, né? E Arrastem. estendam a mão e arrastem para dentro, porque isso vai fazer a diferença. Porque é isso que eu estou tentando dizer. Às vezes a pessoa não vai sair, não interessa. Ela pode até pensar assim, eu sei que o esporte vai melhorar a minha vida, mas ela não vai dar o primeiro passo, se não tiver alguém que puxe ela pela mão. Então, que fique de aprendizado para a gente hoje, né? Para que a gente enxergue essas pessoas que estão precisando de ajuda e haja e faça alguma coisa, né? Quem tá vendo, levar esse benefício quem pra tá vendo elas, que né? dê esse passo, não se acomode com a merda do outro, e quem tá na merda, assim, que pense, não vai ficar pior. Sim. A chance de melhorar é gigante. Por todas essas reações que tu vai ter aqui lá treinando, né, Pedro? Sim. Conta, né? A gente tem muito caso de emagrecimento ali no América. E até pessoas mais velhas, não só jovens, assim, né, que passam por esse emagrecimento. O quanto que tu acha que o emagrecimento fortalece o mental também? Tu tá bem contigo mesmo? Sim. A parte do emagrecimento, né, eu não consigo ver com uma simplicidade. Assim, eu consigo ver de uma forma bem ampla mesmo, bem complexa até. O emagrecimento, por exemplo, tu para imaginar uma pessoa com 20, 30 anos, com mais de 100 quilos. Né? Essa pessoa sente dificuldade para entrar no carro, sente dificuldade para subir alguns lances de escada, sente dificuldade, às vezes, para namorar. Entendeu? Então, cara, as coisas mais básicas assim da vida, para amarrar um cadarço, para a rotina do dia a dia. Então, não tem, como eu falei agora, não dá para romantizar isso aí, não tem como a pessoa estar satisfeita com essa condição, sabe? Não tem. Aí isso impacta a saúde, isso impacta a autoestima, isso impacta em tanto de coisas. Então, Tu vê a transformação, assim, pega o semblante daquele cara que chegou acima do peso hoje lá, né? Ou 90 dias atrás. O que tu vê na mudança do semblante do cara? Cara, para mim, o brilho no olho do cara é verdade, outro. Verdade, isso aí. A gente tem alguns alunos lá, né? Lá no América, a gente tem alunos que emagreceram 15, 20, até mais quilos, assim. Então, é uma mudança absurda. Cara, o semblante é sujo lá, cabisbaixo, retraído. 90 dias depois, energia, sangue no olho, vamos pra cima. E sabe o que é legal, Matheus? Aqui tem caso parecido com o teu, porque tu chegou ali com 22 anos, né? Eu tenho um tanto de aluno ali que chegou agora, com quase 30 anos, entendeu? Que tem esses resultados e que já até participar de campeonato participou, entendeu? Então, às vezes, a pessoa, assim, eu vejo que
o mais comum é a pessoa se impor os limites, sabe? Eu não estou dizendo que a pessoa possa ou deva ir lá. Como eu falei agora, o objetivo do América Centro Fitness é saúde, é bem-estar total, assim, entendeu? Não estou dizendo que a pessoa tem que ser competidor, mas a pessoa pode ter certeza que a pessoa vai ter os benefícios que ela precisa dentro desse sentido, né? De colher coisas maiores, assim. O que eu falo para as pessoas, para alguns alunos meus? Que bom que a gente fica bonito, mas é muito mais que isso. Mas Sim. que bom que a gente fica bonito, entendeu? Sim. Porque isso auxilia um monte de coisa, isso melhora muita coisa. Facilita todo o resto. Da parte de autoestima, que fica mais fácil da gente conquistar, a gente se sentindo poderoso, sabe? Fica mais fácil da gente conquistar outras coisas que a gente... Cara, e a imagem vende muito, né? Sim. Que imagina se eu quero vender, por exemplo, a transformação da empresa do cara, e se eu chegar lá, se eu não tenho nem a gestão do meu corpo, da minha vida, né? Que gestão que eu vou ensinar para ele gerir uma máquina aí com muita gente junto envolvida, né? Então, até a credibilidade que tu transmite tá linkada a isso, e as pessoas avaliam pela imagem, né? Sim, tem a ver com aquilo que eu falei agora a respeito da pessoa ser admirada, né? Isso aí envolve, leva o pacote completo ali, digamos assim. Isso aí. Ô Pedro, já que nós estamos falando tanto de essa mescla do esporte com a vida, eu sei que tu é um cara que ama psicologia, filosofia. Quando que tu começou a querer aprender sobre filosofia e por quê? É interessante, é um caso interessante. Eu voltei para Belém em 2006. Então tu desceu para o Rio de Janeiro, São Paulo, e voltou para lá em 2006. Sim. Meus pais sempre foram envolvidos, assim, meu pai sempre leu muito, e eu li poucos livros durante a minha juventude, mas li alguma coisa, pouco talvez relacionado agora. Né? Até deixa eu fazer um parênteses, acho que tem muita gente que conhece o Pedro e não sabe, mas o Pedro é um grande estudioso de filosofia, já me ensinou demais conversando com ele aqui nos bastidores, e quem sabe ele leva isso lá para as aulas e coisa, e muita gente nem sabe, né? Eu procuro deixar essa parte do estudo, assim, eu gosto muito, é um amor particular meu, assim, um encantamento meu com a filosofia. E eu procuro trazer, sim, para a parte prática ali, para a minha vivência e para o América também, de alguma forma de trazer um auxílio para as pessoas nesse sentido, né? Mas te cortei, voltando lá, entrou lá em Belém. Entrou em Belém. Quando eu voltei para Belém, meu pai tinha um sebo, que é uma loja de livros usados, né? E eu trabalhava eventualmente com ele. E garimpando livros ali, mexendo, folheando, e comecei a ler alguns livros e vi que era e é um tesouro, assim, é uma coisa que traz tanta... Foi na loja dele que tu começou a ler filosofia. Sim. E eu vejo, o que eu vejo, assim, né, que traz muita clareza, muita orientação. Às vezes as pessoas querem assim um benefício rápido, né? Mas o que traz de lucro nisso aí? Torna a gente melhor. Aí a pessoa vai ser melhor em tudo, em todos os Desde 2006 aspectos. Tu começou a ler? Desde 2006. E o que tu mais aprendeu aí nessa caminhada hoje em dia aí sobre filosofia? O que mais mudou na tua vida? É uma coisa bem gradual, assim. Hoje em dia, né? Agora a Bruna falou a respeito de paciência, né? Eu acredito que a vida ela é feita assim de momentos e fases. E eu vejo que a filosofia ela traz esse aprendizado, sabe? Então ela constrói uma paciência que eu vejo que é o primeiro degrau para a gente conseguir qualquer coisa positiva na nossa vida. Profissional, hoje em dia já me falou sobre para tudo, né? E tu me falou sobre o entendimento também. Sim, melhora a visão, né, da realidade, a pessoa compreender. E deixa eu te fazer essa uma outra pergunta pessoa. que eu já fiz então, né? O Pedro já me respondeu sobre essa questão do entendimento e vocês viram que ele acabou de falar sobre paciência. E esse olhar fisiológico da filosofia, ele não acaba te trazendo um comodismo? Eu gosto dessa pergunta, assim, porque às vezes as pessoas relacionam entendimento fazem essa relação, né, de ter paciência e ter entendimento com se acomodar. E na verdade não tem nada a ver com isso. É justamente o contrário, né? É justamente o contrário. A pessoa, quando ela desenvolve essa clareza a respeito da realidade um pouco melhor, ela consegue ver o tempo das coisas acontecerem. Então ela passa a ter uma compreensão melhor acerca disso aí. Então de não isso é interessante, que na filosofia é chamado de prudência, né? A prudência hoje em dia ela ficou meio limitada para algumas coisas, a pessoa que tem medo de fazer alguma coisa e tal, mas a prudência é saber o tempo certo de agir, saber o tempo certo de fazer. Isso está diretamente ligado com a sabedoria, que é a essência da filosofia, né? A filosofia é o amante da sabedoria, a tradução da palavra. E a filosofia também prega em tu dar o teu melhor sempre, né, Pedro? Exatamente. Por isso que não tem a ver com comodismo, entendeu? Para a pessoa, a filosofia tem a ver com a pessoa sempre entregar o máximo do que ela está podendo ali. E a partir dela entregar esse máximo, ela expande de novo a realidade dela
melhora a compreensão dela para poder chegar mais à frente de novo. Entendeu? Isso tem tudo a ver com treinamento, né? Tu já sabe um pouco disso. Né? Tem. E é legal que são diferentes linhas de raciocínio que às vezes elas te levam ao mesmo lugar, né? Exatamente. Dá o teu melhor, faz o que precisa ser feito, não reclama, não justifica e tchau. É isso aí. Né? E dá um conselho aí, um livro para galera que quer começar a entender um pouco mais de filosofia e para quem já quer ir para um segundo nível. Eu tenho um amigo que mora em Manaus e há pouco tempo atrás, agora, uns 20 dias, eu mandei um livro para ele. É Apologia de Sócrates. Apologia de Sócrates é o livro? É um livro de Platão e é um livro, assim, para mim, um livro perfeito para a pessoa dar o primeiro passo assim, na filosofia, pela abordagem, que é uma abordagem teoricamente simples, né? E falando a respeito de valores que são eternos, como justiça, como a verdade, que a verdade existe. As pessoas acham que é relativa, mas... A filosofia bate nessa não relatividade das coisas, né, Pedro? Eu vou te dizer assim, existem várias linhas de filosofia, né? A filosofia que eu mais gosto e me identifico, estudo, é a filosofia antiga, a filosofia grega antiga, que vem de Platão. E Sócrates foi mentor de Platão, mas, falando de mestre, mentor, foi mestre de Platão, mas não escreveu nada. Assim como Jesus não escreveu nada. Então, vem dali, justamente isso, essa de saber que existe uma verdade. Tem filósofos mais atuais que foi de onde surgiu todo, na verdade, todo o relativismo social e moral que hoje em dia impera e que eu não compactuo. Sim, o que é certo, sim. Independentemente. E eu te vejo, né, Pedro, além de nosso coach de CrossFit, além de um grande mentor, dentro de casa, assim, eu vejo você como um grande pai, né? O Davi, com 15 anos, meu Deus, tem uma maturidade que eu nem sei mensurar. A Maria Alice, ali com 11, 12, sempre querida, educado, né? Vejo você e a Sabrina. Tu acha que, né, como família, assim, o que te fez construir essa família, assim, de tanto valor, de tanto respeito, de tanta educação que vocês transmitem em ser e que a gente vê que é? Tu acha que foi o esporte, veio junto com a filosofia? Como é que tu administra esse negócio aí? Essa é uma pergunta boa, né? Eu gosto disso aí, sabe, Matheus? Assim, hoje em dia, né, às vezes eu brinco assim com alguns amigos meus, né, que assim, o que tem de mais legal é ser pai, né? Mas antes da pessoa ser pai, a pessoa precisa casar. Então, isso é uma coisa legal, porque me faz ter essa reflexão da importância de que a gente tem que, e o quanto que a gente tem que valorizar nosso companheiro ou nossa companheira, né? Eu vejo que existe uma hierarquia dentro de tudo isso. Assim. Eu sou um cara que acredita em Deus e procuro ter um estilo de vida bem tranquilo, assim, sem beatice, sem perturbar os outros, incomodar os outros, mas eu acredito para poder ter meus princípios e me basear nisso, me ligar nisso. E rapaz, uma das coisas que assim que o propósito hoje em dia assim da minha vida, ele circula todo nisso aí, na minha crença em relação a Deus e a minha família. E ver a tua família bem? Exatamente. Eu procuro equilibrar tudo isso aí e dentro disso está minha saúde, atividade física que os meus filhos também fazem, minha mulher também faz, a Sabrina. Mas eu vejo assim que isso sim é ter essa busca desse equilíbrio, sabe? Então, se a pessoa tem esses propósitos mais altos, eu vejo que fica mais fácil da pessoa levantar todo dia. Na hora que eu levanto 4h45, 5 horas da manhã, todo dia, e fazer essas coisas com alegria e satisfação. A pessoa precisa dessa busca. Quando tu levanta da cama, tu lembra que é por nós, vamos dizer assim. Exatamente. Eu vejo assim que isso tem graus, né? Por exemplo, eu acordo cedo desde que eu tinha 11 anos de idade. Eu treinava às 5 horas da manhã. E cada momento da minha vida eu tinha propósitos diferentes. E agora meu propósito é esse. Meu propósito é minha família. Entendeu? Então, eu vejo que isso traz bons exemplos também para quem me cerca, para os meus alunos, para minha família, né? A gente falando de família, meus pais são casados, minha mãe, os pais da Sabrina são casados, até hoje estão terando 50 anos de casado. Meus pais não terão 50 anos de casado. Nossa, 50 anos. E como é que tu... Eu vejo, né? A gente vê palco, não é bastidor, mas a gente vê muita coisa. Como é que tu construiu essa autoridade com eles, né? Eu vejo o puta respeito que eles têm com vocês e ao mesmo tempo eu vejo o quanto tu é querido com eles. Como é que dá um conselho pros pais aí, como é que dosa isso?
Para quem não conhece a gente ainda, que está assistindo aí, vão lá conviver um pouco conosco, que vocês vão poder ver isso aí, um pouquinho, pelo menos, do que o Matheus está falando, né? Nosso relacionamento é um relacionamento assim de franqueza, assim. É legal porque existe realmente uma obediência da parte deles, assim, comigo, com a Sabrina, e a gente sempre procurou ter uma clareza, né, na nossa comunicação e um bem-querer. A gente tem um relacionamento bem positivo, assim, sabe? Tu considera um relacionamento maduro mesmo, eles sendo novos? É interessante, porque eu sempre tratei eles assim um pouco, talvez até um pouco como se fossem mais maduros, assim, talvez. Eu lembro de uma época que o Davi era bem pequenininho e a Sabrina falava que eu tratava ele às vezes como parecia que eu estava falando com um adulto, né? Mas talvez as pessoas subestimem as crianças. Conta o que ele falou quando tu caiu no triatlo. Quantos anos ele tinha? Davi, ele tinha, aquilo foi 2013, 6, ele tinha 7? 4 anos. 4? 4 anos. E normalmente, né, eu estava nessa época, eu estava participando de uma prova, de uma etapa nacional do Sesc Triathlon, e as pessoas ficavam nas curvas, porque era o momento que a bicicleta diminui mais a velocidade. E depois de uma curva, um outro atleta lá sem querer me fechou e eu tomei um tombo, né, grande. E ele falou uma coisa que de vez em quando eu falava para ele. Tu falava para ele essa frase? Olha aí, ó. E quando eu caí, ele falou para mim assim: levanta, pai, você é um homem ou é um rato? Olha aí, ó. Porque eu brincava com ele a respeito disso, para ele não desistir das coisas, né? Quando ele estava, quando criança ainda, estava em algum momento de alguma dificuldade, enfrentando alguma dificuldade, eu brincava com ele e falava isso. E aí, Davi, tu é um homem ou é um rato? Olha o poder da influência, Pedro. E aí foi o momento dele, né? Falou para mim, aí foi legal, para mim foi divertido na hora, foi o que quebrou o gelo ali. O que te fez às vezes continuar. Sim, exatamente. Me levantei, estava todo ralado, tinha ralado perna, braço, cotovelo, ombro, e me levantei para a bike e fui e ganhei a prova ainda. Bah. Foi legal. Tem algumas lembranças boas deles. Mais alguma coisa que a gente não falou aqui sobre filosofia, Pedro, que tu queira compartilhar? De valor, de família? Eu acho assim, acho que a filosofia, eu fico super feliz assim, com o que vem acontecendo, né? Eu vejo que ela vem entrando em evidência agora. Eu vejo que tem uma série de pessoas assim que estão buscando assim um autoconhecimento, e eu vejo que isso perpassa também pela questão profissional. Aquele palestrante lá profissional que é americano que veio aqui no Brasil, né, que a gente conversou Jordan sobre Peterson. ele. Isso. Sim, Esse cara é um filósofo, né? Não, ele é um estudioso, né? Ele é um grande estudioso, ele é um psicólogo canadense, bem famoso. Ele atualmente ele tem os 2 livros mais vendidos no mundo, né? E ele é bem conservador, né? Ele é bem conservador. Ele é conservador. Ele é legal, mas o que eu vejo assim, que hoje em dia, qualquer pessoa, por isso que eu vejo o valor assim da filosofia hoje em dia. A gente tem que procurar a clareza, né, no nosso raciocínio. Então eu vejo que ele não bate na tecla assim pela autoridade, por exemplo. E às vezes as pessoas falam meio que por ignorância também, por exemplo, das religiões, né? Eu vejo assim que no período da Igreja Católica, o período que a Igreja Católica mais teve sucesso, que não é agora, foi o período que a Igreja Católica trabalhou através da razão, para mostrar para as pessoas a realidade, não só de Deus, mas a realidade, o que se traduz a realidade através da razão, do entendimento. Então eu vejo a importância da gente estar estudando, não vou falar só da filosofia, mas a gente estudar, a gente não parar de estudar. Acho que o ser humano não pode parar de estudar, entendeu? E a gente expande a nossa realidade com conhecimento. Eu tenho um livrinho pequeno que conta uma história interessante. Ele falava isso: quanto mais palavras a pessoa conhece, tipo, lê um dicionário, né? Parece uma bobagem, mas quanto mais palavras a pessoa conhece, maior é a realidade da pessoa, entendeu? Então, nesse livro, é até interessante, tinha uma palavra lá que falava lá assim, tipo um exemplo, né? O que é zeugo? Eu falei, sei lá o que é zeugo, né? Aí continuei lendo o livro, ali era uma flauta dupla que os gregos usavam. Aí, anos depois, acho que 10, 15 anos depois, eu fui ver um filme, aquele 300 de Esparta, os caras estão indo para a guerra, o cara que está na frente está tocando um zeugo. Eu falei, tá aí, o que é um zeugo? Então, a realidade da pessoa se expande, né? A partir do conhecimento, né? Então, eu vejo isso, que é uma coisa positiva, uma coisa boa. E a gente boa, é construído das experiências que a gente vive, né, Pedro? Exatamente. De estar fazendo um negócio diferente, de estar aprendendo um negócio diferente. É o nosso repertório que vai sendo construído. Tu falaste agora, né, dos dons, né, que Deus dá para nós. É isso aí. A gente procurar conhecimento, a gente procurar crescer em todos esses aspectos que a gente abordou hoje, a gente se melhorar em cada lugar com paciência, né, com calma, sem querer dar passos maiores, né?
do que é devido. É isso que transforma o ser humano. É isso que mantém a gente num propósito. Se a gente não tivesse o propósito de ser melhor, um pouquinho melhor, a gente tem que ter o cuidado, né, de não querer, como eu falei agora, dar um passo maior para não viver frustrado. Sim, paciência e constância. Mas, exatamente, paciência e constância. Se a gente não tiver essa meta... Né, a gente vai se estagnar. Exatamente, que é uma palavra que é a merda da zona de conforto. Com gestão, né? A meta, se a gente não tiver essa meta, a gente perde propósito, as coisas ficam desinteressantes. Então, aí os motivos da gente procurar conhecimento. Ô Pedro, tu veja, eu gosto de falar sobre isso, né? Eu li um livro do Napoleão Hill lá que foi escrito em 1939, que é o mais esperto que o diabo. Sei lá, 100 milhões de cópias vendidas, é um absurdo. E olha só como, né? Eu não sei qual é o segmento do Napoleão Hill, se ele é filósofo, ele não é, se ele acredita em Deus, não acredita, não sei. Mas olha só o que ele fala, que na época o hábito ele chama de ritmo hipnótico. Sim. E que, né, então o ritmo hipnótico é o teu hábito, é aquilo que tu faz sem nem pensar que está fazendo. E ele fala que 98% das pessoas estão acostumadas com o ritmo hipnótico delas da estagnação, sem saber o que elas querem, o que elas querem melhorar. Por isso que ele ainda fala que 2% das pessoas têm sucesso, né? Que são as pessoas que têm uma meta clara do que elas querem para a vida delas e que estão buscando isso todo dia, que tem a ver com filosofia, que tem a ver com dar o nosso melhor, né? Então, assim, só tu que não acredita que tu tem que se dedicar naquilo que tu vai fazer todo santo dia quando tu sai da cama, né? É isso aí. Porque de todo lado que tu olha, das coisas que dão certo, estão te guiando para esse caminho, né? E a gente às vezes perde tempo achando desculpa, O que vale a pena requer dedicação. Essa é a realidade. O que vale a pena requer dedicação. A palavra, né, eu acho interessante. Às vezes a palavra sacrifício, as pessoas usam um pouco em vão, assim, né? O sacrifício é exatamente isso aí. Pagar o preço. Pagar o preço. Sacrifício, né, a etimologia da palavra é sacro ofício, trabalho sagrado. E esse sacrifício vem através da rotina, vem através da disciplina, vem através do compromisso. Fazer o que não quer. Perseverança. Exatamente. A gente tem que fazer o que deve, né? A gente tem que ter... Para que criar essa clareza? Para saber o que é que a gente deve fazer. Não fazer. Aí volta tudo para que eu falei ali no começo, ali, a respeito da sociedade do prazer, né? Da pessoa querer fazer só o que é divertido, de não querer rotina. Porque só quer quebrar a rotina o tempo todo, né? Quer fazer coisas que são o tempo todo prazerosas. A gente vai ter alegria, satisfação, prazer também, só que a vida não é feita disso. Legal. Bom, eu acho que agora a gente pode ir para o nosso último bloco. Bruna, quer falar mais alguma coisa aqui de filosofia, de depressão? Não, isso acho que não. Contar as mudanças lá que tu viu? Eu acho que, sem dúvidas, é só olhar para a Bruna um ano atrás e depois de um ano de CrossFit que vai ver a diferença. Eu sempre falo, né, que todo mundo fala muito disso da questão de você perder peso, de você emagrecer, mas a gente ainda tem muitos casos hoje em dia de pessoas abaixo do peso, que era o meu caso, e sem dúvidas o CrossFit salvou a minha vida quanto a isso, porque eu estava extremamente abaixo do peso, enfim. Mas a gente já falou muito disso. Eu tenho algumas questões que são mais ligadas ao Pedro, que eu acho que muita gente tem curiosidade em saber, que é como é que vocês vieram parar aqui em Vacaria, né? Eu vejo que, eu já notei isso, que em vários lugares que eu vou, assim, eu comento do CrossFit e as pessoas falam, um cara grandão, assim, que fala meio diferente aqui da gente, ou senão ele passa e fala, aquele cara lá, mas ele não é daqui, né? Da onde é aquele cara? Então eu vejo que as pessoas têm muita curiosidade em saber quem são vocês, o que vocês estão fazendo aqui, acho que esse espaço aqui... É legal, e até porque ele parou lá no Belém na última vez, né? Como é que veio, Pedro? Isso aí. Acho que é muito legal para as pessoas conhecerem um pouco mais de vocês, né? Conta pra galera como que o seu do Belém veio parar no Rio Grande do Sul e depois em Vacaria. Então, a gente estava em Belém e Belém não estava num momento bom. Agora, graças a Deus, a cidade está melhor, está atravessando um momento melhor, mas não estava num momento bom. A cidade cresceu muito e estava sendo afligida pelas mazelas aí das grandes capitais, né? Violência, trânsito, altos níveis de estresse. E eu e a Sabrina, a gente vinha há 3 anos estudando uma cidade para se mudar. E aí um amigo meu, que a mãe tinha se mudado há 15 anos para Bento, ela foi morar em Nova Prata, depois teve uma outra oportunidade de emprego e foi morar em Nova Prata. E esse meu amigo foi embora. Ele pegou faixa preta junto comigo, Maurício Stumano. Sangue bom demais, amigo. Tomara que eu vou enviar para ele aí. E já aproveita para mandar um abraço aí, mandar para ele nosso podcast. E ele vivia todo dia me convidando para ir conhecer, né? E eu tive uma oportunidade de ir para o interior do Rio. Eu tinha uma amiga também de infância que estava lá, ela queria abrir uma academia comigo lá. E quando eu fiz o curso da CrossFit, em janeiro de 2017, em São Paulo, fiz amizade com uma
colega de trabalho da área, né, que era dona de um box de CrossFit em São Leopoldo, em Minas, e me convidou também para ir para lá. Então ficamos no impasse ali. Tu estava lá no Belém ainda? Estava em Belém. Tu começou CrossFit lá? Sim, comecei em 2016. Início do ano de 2016. 8 anos de CrossFit. 8 anos já. Não é um esporte novo, tem 20 anos, eu acho, nem isso. Não tem. E olha Isso lá. foi em 2007. E aí tu conheceu uma 17, pessoa em já São não, Paulo, 20 anos. que era aqui do Sul, te convidou também para vir para cá, e daí quando é que tu de fato veio? Aí vim em março de 2017, fui para Nova Prata. Aí ficamos lá 5 anos, aí fundamos lá o Cross Nova Prata, segue firme e forte. Eu tinha uma parceria, uma sociedade com a Magali, ali lá em Nova Prata, que é dona da Academia Vida Ativa. Tu veio e se juntou com ela. Me juntei Mas com aí, ela. tipo, como que foi? Então decidimos que vamos para Nova Prata. Vamos para lá. Aí eu vim primeiro ainda. Uhum. E aí a Sabrina foi no segundo semestre. Ela e o Davi ainda foram me visitar em julho. Eu fui em março, né? Em julho e em agosto eles estavam lá. Foi todo mundo. E foi uma mudança grande para nós, né? Culturalmente, assim, Sim, e a muito. distância. Isso é uma coisa que conta um pouco ainda até hoje. Mas eu vejo com muito bons olhos, assim. Eu vejo que aconteceu o que tinha que acontecer. E eu vejo assim que hoje em dia, tanto eu quanto a Sabrina, a gente busca equilibrar o melhor de cada lugar, sabe? É muito legal a gente poder viver assim culturas diferentes. Assim, eu vejo que quem nunca viveu isso, eu recomendo que possa viver isso e que possa se encantar com o que tem, tudo que tem no Brasil, né? Eu morei no Rio, morei em São Paulo, morei 6 anos em São Paulo. E eu vejo que a gente poder conhecer o melhor de cada lugar auxilia também a gente a equilibrar, né? Por exemplo, às vezes o povo paraense é um povo que não é tão materialista, o povo gaúcho é um pouco mais materialista. E a distância de ambos é errada, né? A pessoa é materialista demais, a pessoa está no erro. Se a pessoa é tão desapegada, a pessoa também está errada. Então é legal porque a gente pode ver isso aí e aprendendo o que tem de melhor. Exatamente. E foi difícil a transição, Pedro? Ou foi ok, gostou daqui? Foi um pouco difícil no começo. Mas eu, pelo fato de eu já ter vivido em outros lugares, eu não sofri tanto, sabe? A Sabrina e as crianças sentiram um pouco mais. Mas a gente está super adaptado. E depois assim. Então já fazem 2017, fazem 3, 4, 7 anos que estão aqui. Sim, e eu gosto mais de Vacaria. É interessante isso, né? Tipo, eu estou aqui em Vacaria tem 2 anos, e quase 2 anos e meio, e eu me senti muito bem quando eu cheguei em Vacaria. Eu acho que é um povo mais miscigenado, um pouco mais miscigenado do que era ali em Nova Prata. E isso me trouxe boas memórias, assim, porque Belém é uma terra bem... O Pará inteiro é um local bem miscigenado, assim. E eu gosto de Vacaria, apesar desse frio todo aí que a gente está passando. Bom, então o Pedro estava contando de Nova Prata, e agora, antes dele contar como eles vieram para Vacaria e como nasceu a América, que foi o começo do nosso assunto, a gente tem aqui um recadinho bem importante, caso você ainda não saiba. Nós aqui da Molt acabamos de lançar a nossa escola para empreendedores. A gente lançou os nossos 3 primeiros produtos aí comecinho desse mês. Então a gente acabou de lançar uma mentoria de marketing para que você, empreendedor, pare de ser passivo e comece a ser ativo e domine o marketing do seu negócio e comece a contribuir de forma efetiva para uma das coisas mais importantes para o crescimento do seu negócio, que é o marketing. A gente lançou uma imersão de gestão. Essa imersão a gente vai estar fazendo todo mês aqui na Molt. Já tem a primeira turma agora, dia 12 e 13 de julho. Vai ter todo mês aqui em Vacaria e nós vamos estar atendendo aí ao redor também. Então, o G48 são 48 horas para você se tornar um gestor e acelerar em 2 dias 1 ano do seu negócio. Com certeza vai transformar a sua gestão. E tem o ADG, que é uma mentoria para quem faz o G48 e quer continuar tendo nosso acompanhamento, está participando de um grupo com o mesmo propósito, uma galera foda empreendendo que está fazendo acontecer. Então aí tem essas 3 frentes e estão vindo várias outras aí, desde cursos mais direcionados aí como líder gestor, vendedor 4.0 para você vender melhor. Enfim, estamos lançando várias coisas para o seu negócio, para a sua vida. Segue o nosso perfil no Instagram, acompanha aqui pelo YouTube que você vai estar por dentro de todas essas novidades e com certeza, né, Molt já é isso. A gente nasceu para gerar diferenciais competitivos para o seu negócio através de gestão e marketing. Então aproveita esse negócio da escola nossa aí que você está tendo várias possibilidades e está vindo aqui aprender com a gente o que existe de mais prático e o que mais dá resultado para os negócios aí nos tempos atuais. Voltando para cá, e depois o Pedro tem um recadíssimo importante do América também no final. Quem assistir até o final vai ganhar um presente do América, então fica aí também. Nós não estamos dando presente, né, Bruna, que o nosso presente é você se inscrever no curso, na nossa mentoria. Nós já estamos com o preço
para quebrar tudo, com certeza é uma das coisas mais viáveis versus o resultado que você vai ter e você vai encontrar aqui. Gestão e marketing. Fala com a gente eu aí. recomendo. Eu e o América Centro Fitness. Olha aí, ó, né? Pro América a gente faz um trabalho de gestão de redes sociais e de marketing, onde a gente trabalha junto com eles, mas até a Sabrina vai estar fazendo uma imersão de gestão para aprimorar o lado de gestão dela. Então uma coisa vai conversando com a outra para você levar para o seu negócio mais resultado no final do dia. Pedro, voltando para cá então, vieram de Belém para o Rio Grande do Sul em 2017, ficou um tempo em Nova Prata. Como que tu veio parar em Vacaria? E já que a gente começou falando do América, como nasceu o América Centro Fitness aqui em Vacaria? Legal. A gente teve anteriormente, né, uma proposta, antes do América Centro Fitness, a gente teve uma proposta de parceria que acabou não se concretizando, acabou não dando certo, né? E a gente já tinha vindo para cá já, porque a gente estava em busca de uma cidade maior mesmo, para poder ter um público maior e poder abrir um negócio melhor e maior, né? Alcançar um público mais, como é que eu posso te dizer? Público mais amplo. Mais amplo. A gente precisava de trabalhar com uma quantidade maior de aluno. Que em Nova Prata estava estagnado, né? E aí eu já tinha e tenho uma amizade com o Pedro Basso, né? E quando eu vim para cá, eu fiquei dando aula para ele como personal trainer. E eu mesclava um treino de musculação com uma parte de crossfit. E aí, nas viagens dele, ele visitou outros lugares ali, foi para São Paulo, Florianópolis, e foi para a Europa também, visitou um box crossfit na Holanda, outro em Portugal. E quando ele voltou, ele perguntou: Pedro, o que está faltando para a gente ter um negócio desse? Desses aqui em Vacaria. Exatamente. E aí, então, dessa junção com o Pedro, né, dele estar treinando crossfit contigo, dele ter ido conhecer uns boxes de crossfit, nasceu. O que falta para nós abrir um box? Exatamente. A palavra dele foi exatamente essa. Assim, e aí, como é que foi a tua resposta? E aí eu falei para ele: vamos sentar e conversar para a gente ver como que a gente pode chegar num denominador comum. E aí nasceu o América, com um envolvimento nosso, assim, e com um propósito muito positivo, né? Para quem não conhece ainda, eu convido para que vá conhecer, para ver que é diferente, realmente, como eu falei ali no começo, é diferente de tudo que você já viu aqui em Vacaria e região, né? Então, vai conhecer. Eu tenho um tanto de amigos aí que já vieram de outros lugares, de Bento, de Caxias, de Porto Alegre, e quem pisa ali fica impressionado. Sim, eu conheço alguns boxes também, a estrutura daqui, com certeza é uma das melhores e mais bonitas aqui do nosso estado, não tenho dúvida disso. E Pedro, né, então, vamos falar mais do América. O América basicamente usa a modalidade de treino do CrossFit, né? Conta pra galera, assim, mais... Tu já faz CrossFit desde 2016, eu comecei aí na raça em 2017, literalmente aprendendo, começou ali eu e o Macan treinando e coisa, depois ia pro YouTube, ia aprendendo, comecei a fazer planilha, enfim, nem sei como é que cheguei até aqui. Ia para Caxias, o William, da Denic, que a galera, todo mundo conhece hoje, que é o RX54, foi um grande mestre meu também, lá em 2017, 18, me levou a competir e tudo, mas foi tudo muito na raça. Conta, e já falei aqui, né, eu fui evoluindo muito no esporte, seguindo umas planilhas boas de treino, mas com você ali, disparadamente, esse meu ano e meio ali, a minha melhor fase, eu evoluí o que eu demorei 3, 4 anos. Então, explica para a galera, né? O América Centro Fitness é um lugar que preza por relacionamento, por saúde e por esporte, né? Tendo como meio o esporte. A modalidade principal que tem lá hoje é o CrossFit. Explica para a galera que não sabe o que é CrossFit. Eu vou falar um pouquinho antes de explicar isso aí, que hoje em dia a gente tem ali o treino maromba também, né? Que é um treino mais parecido com um treino de academia, com pesos livres, onde a pessoa também consegue bons resultados estéticos ou terapêuticos, inclusive. Tá? Eu tenho alunos que chegaram ali, estão lesionados e fazem esse treino ali também, então a gente tem essa possibilidade. Mas também. Digamos é uns 10% da América isso, né? É minoria. A gente também tem a parte de personal trainer também, tá? E segunda-feira... Eu não lembro o dia. Dá uma olhada no calendário, Bruna, só para eu ter certeza. Segunda agora. Próxima? 15. Segunda-feira, 15, inicia o America Kids, né? Às 9h30 da manhã, toda segunda e quarta. Para as crianças. Para as crianças. E a gente também tem as aulas de yoga que estão acontecendo aos sábados, às 9 da manhã, né? Mas e o nosso carro-chefe, que é o CrossFit, né? Explica pra galera o que é o CrossFit e por que assim, a gente falou tanto em começar um esporte, né? E a nossa recomendação, óbvia, eu praticante aí há tanto tempo, a Bruna
começou há 1 ano e meio, está aí firme, já passou a turbulência, e tu, Pedro, como dono à frente do negócio. Por que a gente acredita, por que escolheu o CrossFit? O que é o CrossFit? Então, o CrossFit ele é uma modalidade onde foi unido o levantamento de peso olímpico, a ginástica olímpica e os movimentos aeróbicos, né? Corrida, bicicleta, pulo, burpee, várias coisas, né? pular corda, e inclusive a natação, né? Então tem alguns campeonatos que tem natação. E então foi misturado essas 3 modalidades aí, e dali surgiu o CrossFit. E o propósito do CrossFit é sim a saúde, né? E hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos tem vários, inclusive até tem espaços, áreas de CrossFit dentro de empresas, até dentro de hospitais tem academias de CrossFit. E, inclusive, voltado para a terceira idade também tem. Então, é uma questão que não é excludente, né? Ela não gera uma exclusão nas faixas etárias. E aí o encantamento faz parte de um tanto de coisa, como essa metodologia, a forma que se criaram, a forma que você encontra o treinamento. Assim, hoje em dia, eu como professor, e há 22 anos na área, trabalhando todo santo dia, eu vejo assim que é quase perfeito, sabe? É uma essa metodologia muito treino, bem pensada. Da gente ter uma parte de alongamentos e mobilidade no início, preparando o corpo, depois vem para a parte de aquecer o corpo, o aquecimento, a parte técnica, o treino de força no meio do treino, e fechando com a parte de condicionamento físico. Hoje em dia, se a gente pega para olhar esse, vamos dizer assim, esse pacote, esse método, né, que ficou encaixado, e o quanto que ele é variável, quanto que, por exemplo, você pega uma semana de treino, você não vai ver aquele treino se repetir durante a semana inteira. Às vezes é sujeito a pessoa treinar um ano inteiro e não repetir um treino. É óbvio que repete alguns movimentos. E muitas pessoas que começam me dizem que está lá e não vê o tempo passar, é tão rápido que passa o tempo durante o treino, que é um treino interativo, né? Isso é uma das coisas mais legais, né? Que a pessoa consegue se abstrair. Quando a pessoa entra para treinar na nossa área de treino, a pessoa larga celular, esquece tudo que está se passando fora de problema e situação, e consegue ficar ali rápido, quando vê, voou e já sai numa outra energia, né? Então, eu vejo assim que o encantamento é justamente isso aí, né? Mas vai além, né? A gente falou ainda agora das relações humanas, a própria comunidade em si, tipo, é incrível as pessoas que frequentam o America Center Fitness. Como se fortalece a comunidade, exatamente, né? Isso aí é uma coisa assim que é das mais que eu mais ouço falar a respeito das pessoas, que são pessoas muito legais, pessoas agradáveis, famílias inteiras que frequentam, a gente já falou a respeito de família, mas famílias inteiras que frequentam o nosso espaço, assim, por uma questão também de confiança no ambiente, né? Que são pessoas envolvidas, pessoas que estão trabalhando ali, pessoas sérias, e sérias eu digo assim, de pessoas do bem, né? Sim. Mas fora isso, é um ambiente muito alto astral. A galera que for lá vai encontrar, então, uma aula em grupo, dada por um professor, que é quase como se fosse um personal, que vai estar administrando 10 pessoas, né? Tu vai ter uma coisa a seguir, vai ser em grupo, tem até um teatro ali que envolve uma aula, né? O professor, a música acontecendo e tudo, vai fazer alongamento, vai fazer força, vai aprender alguma coisa técnica, e vai chegar no ódio do dia, que é onde você mistura tudo ali e vem essa endorfina que todo mundo tanto busca, que é aumentar a tua alta intensidade, Explica né? Um pouquinho disso, Pedro, porque às vezes as pessoas me questionam muito. Mas como eu vou fazer o mesmo treino que tu, se eu quero emagrecer e tu quer ganhar peso? Se o Matheus ergue 100 quilos e eu não ergo 1 quilo, como é que funciona isso do treino ser igual para todo mundo? Que as pessoas acho que têm dúvida disso. Sim, o treino ele é altamente adaptável, né? O mesmo movimento, o que a gente busca ali dentro do movimento? A gente trabalhar o grupo muscular proposto naquele dia. E aí, dentro disso, a gente adapta para deixar ele ou mais complexo, para as pessoas que têm mais tempo de treinamento, ou mais simples, né? Eu digo complexidade e simplicidade dentro do movimento. 2, 3, 4 escalas, né? Exatamente, até mais. Tem até mais possibilidade de escalonamento, né, dentro dessa modalidade. E aí, dentro disso, ainda tem a variável da carga. A carga pode ser maior, pode ser menor, e o número de repetições também. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a pessoa pisa ali dentro da América é perguntar o objetivo da pessoa. E aí, dentro desse objetivo, a gente foca justamente essas adaptações aí, e a pessoa está sempre... A nossa relação, graças a Deus, é constante, então a gente está sempre vendo esses resultados. Há uma outra coisa que vem começar agora, são as avaliações físicas, né? Que é justamente para a gente poder estar mensurando sempre isso aí. A gente tem resultados fantásticos que são evidentes, assim, todo mundo vê, mas agora a gente está buscando tornar isso mais presente e mais ter essa métrica, assim, para
poder mostrar essa realidade. E por que, Né? que o CrossFit tu acha que dá resultado tão mais rápido que a musculação? Por que a pessoa emagrece mais rápido? Que eu vejo assim? Esse mix de treinamento, ele proporciona um gasto energético que usa todas as fontes de energia do corpo. A alta intensidade do CrossFit, né, pesa muito. E a mescla com a parte aeróbica, entendeu? Tipo, então a pessoa não tem como fugir. A pessoa normalmente não foge do aeróbico. Ela pode... mas eu estou lesionado, Pedro. A pessoa pode pedalar. Na nossa bicicleta, a pessoa pode pedalar só com o braço. Se a pessoa está com algum problema no joelho. Então, tem o remo. Então, sempre tem uma forma de adaptar. Essa parte aeróbica é intensa que faz o CrossFit dar resultado tão rápido. Não é só aeróbica intensa. A parte a intensidade, ela fica por conta, normalmente, da mescla dos exercícios, entendeu? Entendi. Tanto da parte de levantamento de peso, quanto da parte de ginástica, quanto da parte aeróbica. A gente consegue manter uma intensidade que a pessoa flui por aquilo ali de uma forma natural, é óbvio, né? Termina o treino cansado. Isso é uma das melhores coisas, inclusive, a pessoa sai realizada dali. A pessoa termina o treino, sai com o dever cumprido, o sentimento do dever cumprido. Então, isso já gera na própria pessoa, esse sentimento do dever cumprido, uma satisfação. Duvido, a pessoa não sai dali sem sentir isso aí, sem sentir que valeu a pena, né? Aquele dia valeu a pena. Por isso que agora, uma semana fria, a gente está passando, o box está lotado, graças a Deus. A galera tem que treinar igual. Estão indo. 6 da manhã está lotado. 2 graus, a turma está lá. Só para a galera ter dessa história, né, que o CrossFit sim é para todos. Conta alguns exemplos extremos de quem tem lá, né? Posso comentar, não é tão extremo, mas minha mãe com mais de 60 anos está lá treinando, começou a treinar, ela não fazia nada. Tem cara com um punho quebrado. Conta aí. Então, eu tenho alunos que já operaram o joelho, eu tenho alunos que têm hérnia de disco. Tenho alguns alunos que têm, falei da hérnia de disco, né, mas são situações graves, não são situações tão simples assim, que na realidade melhoraram depois que começaram a treinar. Demoraram meses aí treinar, com a esposa treinando, demoraram meses aí treinar com medo, né? Ainda não tinham toda essa confiança e tal, e após me conhecer e ver que a esposa também estava treinando e estava satisfeita, foi lá experimentar e, graças a Deus, estão tendo bom resultado. Mas eu tenho algumas pessoas, assim, são muitos casos. Tu falaste do punho, gente com punho quebrado, que faz treino adaptado, gente que tem alguns ligamentos rompidos já de outras modalidades anteriores, né, de tênis. E a galera tá lá treinando com nós, né? Eu acho que essa é uma das maiores barreiras que a gente escuta, né? Eu não vou porque eu tenho o joelho machucado, eu não vou porque o meu ombro não aguenta, eu não vou porque eu não sei o quê. É importante a gente desmistificar isso, né? De achar que o CrossFit é para atleta, né? O CrossFit, ele é para qualquer pessoa, realmente. Qualquer pessoa que tenha disposição para... 99% da galera não é atleta, né? Eles falam isso mundialmente. Exatamente. Os atletas são uma minoria absoluta, assim. A realidade de todo boxe de CrossFit é feito por pessoas comuns, assim, pessoas que têm uma rotina normal, como a nossa. Rotina de trabalho, rotina de família. Uma rotina normal. E que vão lá para praticar um esporte. Esses dias eu ouvi uma frase que eu até comentei num dos cursos aqui, que eu achei o máximo e a maior verdade, que no CrossFit o último ele é sempre o mais aplaudido. E a gente tem muito disso, né? A gente tem bons atletas lá, sim, eles são aplaudidos, mas olha o apoio que a gente dá para quem está tentando, para quem está buscando, para quem está em último. As pessoas ficam até o final, né, do treino. Exatamente. Ali, por quem está terminando, concluindo o treino ali, ficam junto ali, às vezes motivando, gritando do lado, apoiando, dando apoio, né? É outra cultura legal da metodologia, né? Que é a competitividade, mas mais que isso é o apoio da comunidade, assim, que está ali praticando o esporte. Eu acho que essa questão de a gente não ter espelhos lá dentro, que nem uma academia comum, né? Não é para você ir lá ficar tirando fotos e olhando no espelho, mostrando o look do dia. Descentraliza a atenção de si mesmo, né? Perfeito. Ô Pedro, e para a galera entender, assim, para nós finalizar aqui até esse episódio que está ficando longo, a pessoa vai ganhar mobilidade fazendo CrossFit, porque tem a parte dos alongamentos e os próprios movimentos exigem. Essa parte da mobilidade, né? O termo mobilidade ele se popularizou mais agora com o CrossFit, né? Mas essa mobilidade é nada mais do que, assim, mais popularmente chamado com a melhora do alongamento, né? Da flexibilidade. Perfeito, então a pessoa vai ser mais flexível. Isso aí. Ela vai ganhar mais força, porque primeiro ela vai estar fazendo só peso livre, não é um aparelho com cabo de aço te guiando, né? E esse peso livre te dá realmente uma força bruta maior, né? Totalmente. E vai ganhar condicionamento na parte aeróbica para poder correr, brincar com o filho, pular um muro, fazer o que quiser. O trabalho de força, né? Atualmente, ontem eu vi uma pesquisa a respeito disso. As pessoas têm criou uma
imagem de que o alongamento é o que mais previne lesão, né? E, na verdade, o que mais previne lesão é o treino de força. O alongamento está lá para 4º lugar Olha só. da prevenção de lesões, né? Então, é importante alongar, é importante fazer o trabalho de força e é importante estar bem condicionado, né? O bom condicionamento ele está diretamente ligado à qualidade de vida, à saúde, né? Então, tu falaste assim, da pessoa conseguir correr até a esquina, né? Caso seja preciso, por qualquer motivo que seja, qualquer emergência. É o que eu falo, né? O CrossFit tem isso, né? Além de a gente estar conversando com o Pedro do CrossFit, eu pratico CrossFit, né? O CrossFit acredita que a pessoa mais condicionada do mundo é um Ironman, porque um Ironman ele só corre, ele corre e pedala e nada, né? Ele acredita que a pessoa mais condicionada vem do CrossFit. Por quê? Porque o CrossFit vai te possibilitar correr 10 quilômetros, erguer 100 kg para cima da cabeça e agachar com 150, né, 120. Então é essa amplitude toda que tu vai ter de estar ganhando lá, além de toda essa parte da experiência, de estar numa comunidade, de estar com umas pessoas legais, num espaço legal. Além disso, da saúde e do fortalecimento do corpo. Hoje, uma das maiores causas de morte entre idosos é porque eles caem um tombo e aí se machuca pro restinho do final da vida ali e acaba falecendo por conta de um tombo, entendeu? Então, olha como isso é importante. Quantas vezes a gente agacha, levanta, senta, pula e fortalece, né, o corpo. É interessante falar disso de idoso, né? Eu trabalhei 9 anos no centro de terceira idade e o trabalho que eu mais trabalhei com pilates lá e musculação, e mesmo no pilates o que eu mais trabalhava era justamente o trabalho de força, justamente para prevenção de quedas e para manter o nível de massa muscular alto, porque isso eu falei da saúde agora, do treino de força. Por exemplo, pessoas que têm doenças graves, tipo câncer e tal, o que aumenta drasticamente o sucesso é justamente massa muscular. A pessoa ter massa muscular para sobreviver. E tu veja que legal, né? Então tu tem experiência para lidar comigo, por exemplo, que estou sempre querendo buscar o meu melhor e treinando com performance, e tem toda essa experiência com pessoas mais velhas também. E com crianças também. E com crianças também, que vai começar agora. No Cross Nova Prata, a gente teve durante 3 anos lá a turma de legal, kids também. Massa. Então, Pedro, qual que é o presente que tu vai dar para toda essa galera aí que está nos ouvindo, nos assistindo, para que essa galera se permita ir lá experimentar um esporte foda, que é o CrossFit? O que tu vai dar para a galera aí? A gente tem uma semana de aula grátis aí para os ouvintes da Molt e do podcast. E para quem está querendo conhecer, ainda não se permitiu ainda, vá lá, vá se encantar com o espaço, vá se encantar com a galera que está lá, que é uma galera especial, graças a Deus, e com a nossa metodologia de treinamento se também. Permita fazer diferente, ainda mais com esse presente aí, né, Pedro? É isso aí, aproveita, vai todos os dias, que vai ver que todo dia tem um trabalho diferente, uma técnica diferente, um estímulo diferente, e vai conhecer algo que nunca viu. E para te dar aí umas palavras finais, assim, pensa que tu tá ligando agora para um cara aqui para convidar o cara para ir lá para a América. Na verdade, essa ligação aí é para todo mundo que está te ouvindo. Convida essa pessoa aí para ir lá te receber, para ir lá visitar você e te conhecer. Faz um convite aí aberto, como se estivesse falando com uma pessoa no telefone para ir lá treinar contigo. Olha, vem aqui com a gente essa semana, que a gente vai te mostrar um outro mundo, vamos te mostrar um mundo encantador aí, que você nunca pensou que fosse possível ter aqui em Vacaria, e da atividade física, algo divertido, algo que produz resultados, algo que cria laços, cria ligações com pessoas especiais e com pessoas comprometidas contigo. Como que tu vai receber eles lá? De braços abertos, com um sorriso no rosto e muita satisfação. Perfeito. Então tá feito o convite aí. Quem chegou até o final desse podcast ganhou um presente. Ganhou um presente de uma semana gratuita para treinar lá com a gente no América. É só chegar lá na recepção e falar assim: vi o podcast do Pedro e quero minha semana gratuita. E vai lá treinar com a gente, conhecer. Mas para de ter medo e para de se acomodar e fazer sempre as mesmas coisas, e vai lá, que essa é a oportunidade que você precisa. Exato. Vamos mudar a vida. Pedro, já era praticamente o recado final, eu não sei, quer deixar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer muito pelo teu tempo, sei o quanto é corrida essa rotina. Foi uma aula para nós, um prazer aqui, estamos sempre aprendendo, estando perto de você. Espero que a galera tenha gostado. E obrigado mais uma vez por ter dedicado o teu tempo e toda a tua sabedoria aí conosco. Imagina, é uma alegria para mim poder estar aqui. Eu quero desejar para vocês sucesso aí e dizer para as pessoas aí que procurem ser melhores aí a cada dia. Procurar, sim, uma orientação, seja na parte da gestão e também na parte da atividade física, que é só sucesso. Não tem como a pessoa estar buscando melhora profissional e melhora
do seu corpo, da sua saúde, e não ter essa melhora. É impossível. E como eu acredito demais no trabalho de vocês aí, uma alegria para mim estar aqui. Eu recomendo demais o trabalho de vocês, mais uma vez, como eu recomendei ainda agora. E vamos para frente. Obrigada, Pedro. Fecha aí, Bruna. Aula sempre estar aqui contigo. Como eu já falei, eu que vim da natação desde criança, eu adoro ouvir você falar. E, enfim, é demais, assim, é uma aula, realmente um mestre aí que eu tenho na vida, que está sempre moldando a minha cabeça para melhor. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente é fã do América, fã de toda a tua família, fã da Maria Alice, número 1, adoro. Né? A Maria está aí com a gente, às vezes fazendo um trabalho que outro. E muito obrigada por estar aqui, obrigada por ser essa pessoa, por compartilhar com o mundo tudo isso que tu tem de bom, por aceitar compartilhar tudo isso. E é uma honra, uma satisfação. Obrigada a todos que estavam aqui. Um abraço para o Belém. Abraço para Belém. Um abraço para o irmão do Pedro, que está ouvindo nós até o final, lá nos Isso Estados aí. Unidos. Vai melhorar a nossa entrega para lá. Isso aí. Valeu, galera. Um abraço, espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Vamos bater uma